2-1 pro Água Santa, 3 jogos, 3 vitórias. Vem aí pra você na Bandeirantes, Santos e Palmeiras. Um grande abraço a você ligado na Bandeirantes. Ulisses Costa transmitiu a vitória do Corinthians em casa. Aqui na Vila tem clássico, tem Santos e Palmeiras. 9h35 tem bola rolando, 9h29 agora. Lado a lado os times em campo, numa noite de muito calor aqui na Baixada. Temperatura lá em cima. Tá muito quente aqui em Santos. Esperamos um jogo bom também, um jogo quente. Santos todo de branco, Palmeiras todo de verde. Arbitragem vestindo rosa, camisa e meia com calção preto. E vamos acompanhar o hino nacional brasileiro aqui na Vila Belmiro. E depois do hino nacional brasileiro, os times na Bandeirantes, o Santos, Bruno Miliozzi. Agora quem dá bola é o Santos. Vamos lá, Rogério Assis, escalando o Santos pro primeiro clássico do ano na Vila Belmiro. Técnico Pedro Caixinha, manda a campo 1 Gabriel Brazão no gol. Na direita 4 Léo Godoy, saca de 2 João Basso e 6 Zé Ivaldo. Escobar fecha a defesa com a 3 pelo lado esquerdo. Meio de campo de 5 João Schmidt, 8 Diego Pituca e 7 para Jefferson Soteldo. Ataque de 11 Tassiano, 9 Luca Meirelles. Hoje o dono da camisa 10 é Guilherme, o artilheiro do Santos Canhão. Agora na Bandeirantes, o Palmeiras, Gustavo Soler. Quando surge o verde imponente. Invicto a 41 jogos na fase de grupos do Campeonato Paulista. Desde 2020 não perde como visitante na primeira fase do estadual. Técnico Abel Ferreira escala o Palmeiras com 21 Everton, 4 Giai, 34 Naves, 26 do capitão Murilo e meia dúzia Vanderlan. Meio de campo de 35 Fabinho, 27 Richard Rios e 18 Maurício. No ataque 41 Estevão, 9 Felipe Anderson, reencontrando o time que o revelou, e 39 Thales. Arbitragem de Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. Árbitro do jogo, Matheus Candansan. E quem vem com ele, Gustavo Soler? Evandro de Melo Lima, o assistente número 1, Rafael Tadeu Alves, o número 2, Vinícius Gonçalves Dias de Araújo é o quarto árbitro, e no VAR, Márcio Henrique de Góes. 9h32 da noite, em 3 minutos tem bola rolando. Convidado mais do que especial para estar conosco na transmissão da Bandeirantes. A opinião do clássico na Vila tem Edu Dracena, grande Edu, uma honra tê-lo conosco na Bandeirantes para acompanhar. Tomara, não é, Edu, um grande jogo. Boa noite, Edu. Boa noite, Rogério Assis, Bruno Miliozzi, Gustavo Soler. Um prazer estar aqui com vocês, trabalhando essa noite de um grande jogo que a gente espera, né? Um clássico onde que essas duas equipes, né, que é conhecida mundialmente pelos títulos, né, pelo futebol também, e a gente espera que possa ser um grande jogo e que quem saia vitorioso é o torcedor que vai estar assistindo esse grande clássico.
E o ouvinte da Bandeirantes ouvindo você brilhou com essas duas camisas, né? Lembra os anos exatos em que você jogou aqui e jogou no Palmeiras também, Edu? Lembro bastante, joguei várias vezes, né? Tanto sendo mandante como visitante também, né, Roberto? Mas sempre é difícil jogar na Vila Belmiro. O clássico, a torcida joga junto com o time. Então o Santos com certeza vai junto com a sua torcida pressionar a equipe do Palmeiras. E o Palmeiras, com aquela equipe já mais cascuda, a equipe já está mais formada, com mais tempo, vai tentar esfriar nos primeiros minutos para que eles consigam depois performar melhor no segundo tempo. Repórteres da Bandeirantes aqui, ping-pong de informações. Já tem bola rolando. Miliose, Soler. A mais importante do dia de hoje do Santos, Canhão. Neymar se apresentou ao Hilal e pediu a rescisão de contrato. Deu o passo mais importante para que esse retorno aconteça. É esperado no Santos. E essa 10 que hoje é revezada e está com o Guilherme, vai para as costas de Neymar. Esse é o sonho do todo santista. E por aí, Gustavo Soler? Time do Palmeiras que carrega essa invencibilidade. O Abel Ferreira tem bons números contra Pedro Caixinha. São 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Hoje, novamente, Thales começa como centroavante do Palmeiras. Ele que foi o maior artilheiro da história do Verdão em uma única edição de Sub-20 no Palmeiras. 32 gols marcados, marcou o primeiro como profissional na última rodada contra o Noroeste. Tudo pronto aqui para o início do jogo. Matheus Candansan, árbitro dessa nova safra da Federação Paulista, dos bons, hein? Candansan vai autorizar o início do jogo, o Palmeiras vai dar a saída. Está tudo pronto na Vila Belmiro. Ok do quarto árbitro, apito na boca, dá a saída ao Verdão. Autoriza o árbitro, começa Santos e Palmeiras na Vila. Eu e você, ligados pela mesma emoção do futebol na Bandeirantes. E o Verdão ataca, domina Felipe Anderson pra área, pra Maurício, posição legal pra trás, pra fazer Rios, toca a defesa, tira, volta solteiro, atropelado, Vanderlan toma dele, toca, arrumou Maurício, bateu prensado, vai pegar o Brasão, não pega, a bola saiu. O Palmeiras com menos de 30 segundos consegue uma grande chance e quase faz 1-0, Gustavo Soler. E pelo lado esquerdo com Vanderlan, jogador que tenta se firmar na equipe do Palmeiras depois de um 2024 de muita oscilação. Maurício, artilheiro do time no Paulistão, finaliza, ela bate na zaga, escanteio para o verde. Estevão na bola, vem de pé canhoto na batida. 50 segundos de jogo, a arbitragem para o jogo. O Candansan vai para a grande área para enquadrar todo mundo. Escanteio pro Verdão, que começa dando pressão do Santos em plena Vila Belmiro, 0-0. Estevão pra bola, na primeira trave, defesa quarta, solteiro, dá um bico, toque no meio do campo, rebote atrás, Rios de longe de volta, bola para o Everton. Vai jogar com o pé, solteiro pressiona, o Everton domina, pé direito, vai levantar a frente, enfia no meio, tenta o passe na ponta, abertura feita no ataque para Thales, coca a marcação, Escobar, Rios na sobra, ajeitou, bateu pro gol, Brasão defendeu. Rios do Brasão estava adiantado. Se ele pega com o efeito que queria, ia ser mais complicado pro goleiro do Santos, Soler. No aquecimento, Canhão, o Rios, ele chutou mais ou menos dessa distância e marcou. Ele tentou fazer isso agora com bola rolando, mas o Brasão estava atento e ficou com ela. E o Santos ataca a bola com Pituca, regula, começa para baixo, passo pelo meio do campo com outro zagueiro, para Zé Ivaldo, dá para Escobar, marcado Estevão em cima, encurta a marcação Thales, devolve atrás Escobar, dá na ponta, vira para Zé Ivaldo, de Zé Ivaldo para João Basso, 2 minutos desse clássico maravilhoso na Vila Belmiro, domina e vai à frente Basso, Maurício marca, Basso aposta a corrida, vira a ponta direita, para cruzar, bateu, toque em Maurício, vai para fora e a galera aplaude, em lateral ataque é para o Santos jogar, Baldec protege, impermeabiliza e colora em a sua casa, Baldec impermeabilizando e colorindo o Brasil. Para fazer cobrança, Léo Godoy vai colocar na grande área, lá dentro, Tassiano, Guilherme, autorizado, Luca também, muito alto de cabeça, Murilo corta, voltou Pituca de primeira. Bandeirantes, o canal do esporte. Mandou no meio da torcida, lá atrás do gol, quase que fora da Vila Belmiro. Miliose. Tá cedo ainda para irritar o torcedor santista, mas o Pituca agora arrancou caras feias da arquibancada. O pessoal que agora concentra as vaias em o Everton, hein? O clima já vai esquentando na Vila. Tiro de meta, o Everton demora um pouquinho.
Tem Davis de um lado, Murilo do outro. Abre a jogada para a esquerda, toca para Vanderlan. Tassiano em cima, ajeita Vanderlan, lança a bola toda esquisita. Léo Godoy acompanha ela aqui que sai em lateral, a bola para o time do Santos agora. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. 13,5 primeiro tempo, 0-0 na Vila para Santos e Palmeiras. É o Paulistão na Bandeirantes. De cabeça, marcação aqui atrás, tira Vanderlan. Lateral seria Tassiano, sobe cabecinha para fora, Vanderlan. 3 minutos meio de jogo no primeiro tempo. É lateral para o Léo Godoy que já arrebenta, Soteldo. Pressão do Rios, prensou, Soteldo toma. Dá a caneta, sai do Fabinho. Fabinho toca, dá Thales, Delia Rios. Abre para a direita, o passe é forte do outro lado. Vai passar o Estevão, lança Giai nas costas da marcação. Volta protegendo o zagueiro. Primeiro vem Zé Ivaldo. Volta Brazão na grande área, marca Thales. Brazão pé direito, enfia o pé, toca na ponta. Bola muito alta para Guilherme. Sobe de cabeça, protege na primeira bola. Tenta tomar o risco, mete a falta, tem Guilherme na sequência. Falta Camdanzan para marcar a falta, é para o Santos cobrar. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha as suas encomendas internet, até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. O Camdanzan estava do lado ajudando o Guilherme a se levantar, bateram a foto e a galera achou. Sem razão, a tá ao lado acompanhando. Cobra a falta o Santos, 4,5 o primeiro tempo. Abertura com Pituca na direita, essa bola para Léo Godoy. Na beirada, Tassiano. Driblou Vanderlan que tocou para fora, bateu no Tassiano. Tiro de meta, inteligente o garoto Vanderlan. É só tiro de meta pro Palmeiras. Miliose. E destaque pro Tassiano, Canhão, que tá com uma proteção no nariz, porque no último treinamento ele teve uma fratura nessa região, por isso tá mascarado o Tassiano hoje com a 11 do Santos. O Disney Plus tá no melhor do futebol. Assista o campeonato inglês, campeonato espanhol, campeonato italiano no Disney Plus, com transmissão da ESPN. Tiro de meta para o Everton, vem aí o corte do 5, já para você ouvir na Bandeirantes. O Everton cobra tiro de meta, a Vila recebendo um grande público, 0-0. O Everton levanta para o ataque, essa bola muito alta. Thales com Zé Ivaldo, sobe em cabecinha, Zé Ivaldo levanta essa bola para fora. Vanderlan acompanha, ela vai saindo, ele vai correr para pegar, não correu para pegar, ela foi para fora. Na central técnica, com Beto Rebeque e Adriano Oliveira. Na mesa com Rafael Palmeira marcando. Aqui na Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. Thales na trombada, Zé Ivaldo na primeira bola para tomar, tomou Zé Ivaldo na segunda, ajeita na coxa e joga. 5,5 primeiro tempo na Vila, a bola rola, o relógio não para. Pituca, Luca Meireles cabeceia na canhota, Soteldo fecha, Guilherme pra Luca na área, foi travado, tira Naves, dá Rios, escapa na primeira bola, volta pra Fabinho que entrega a bola pra direita, pra Estevão, tentou driblar, Escobar prensa, Estevão toma, Escobar ganhou, tocou na esquerda, recebe com Luca, Luca toca para Guilherme, torcedor do Teixão, é o delírio, 6 agora primeiro tempo, Escobar domina e volta essa bola pra Diego Pituca, aqui na Vila Mina Gagliotti, 0-0, Santos e Palmeiras. Na tela da Band, o Volta Redonda vai vencendo o Botafogo por 1-0, gol de Gabriel Bahia. Mais cedo também pelo Campeonato Carioca, o Flamengo venceu o Bangu por 5-0. Tassiano lançado pela ponta, caiu sozinho, nada de falta, é só lateral. Edu Dracena começa quente o jogo aqui, o jogo pegado, hein, Edu? Bem quente, né? A gente sabia que é um clássico, é um jogo difícil, onde que as duas equipes retornando aí de uma pré-temporada ainda bem recente, né? Mas o jogo tá bom, o jogo tá quente, sem chances de gols ainda, mas eu acredito muito aí ainda as equipes se assentarem e ter mais jogadas aí de gol. Eu sou do tempo, eu tô veinho, eu sou do tempo que o jogador que leva bico pra arquibancada saía com vergonha. O Lucas, centroavante do Santos, prensou a bola com o Murilo, a bola foi para a arquibancada, ele vibrou. Eu não sei se eu estou antiquado, viu, Edu, mas essa de jogador dar pico para a arquibancada e comemorar, eu não acho legal, Edu. Bola pro mato que é de campeonato, não é isso? Não, mas isso é para chamar a torcida, né? Para ganhar moral, ganhar mais confiança. Engajamento, né, Edu? É isso aí. É, para arrumar seguidor. Soteldo calcanhar, a Guilherme linda bola, Giai marca, Guilherme ganha, cruzou, a Luca, na área, Murilo cortou, Tassiano de frente, tem Pituca, bateu, tem em cima dele, travou e botou pra fora, Maurício, escanteio. Pituca estava escolhendo o canto direito para fazer 1-0, Miliose. E vou te falar uma coisa, a Vila Belmiro pula como há muito tempo não pulava, entusiasmada com a equipe, o Tassiano atrapalhou o Pituca, essa é a verdade, ele não deu passagem para finalização. Ainda assim aparece o capitão do Santos, coloca o pé na bola e garante o primeiro escanteio pro Peixe no jogo. O Guilherme vem cobrar. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é Nakata.
8 minutos primeiro tempo. Guilherme cobra escanteio para a grande área. Zé Ivaldo, Luca Meireles. Tassiano tá lá. Vai chegando bem de trás aqui o João Basso. 8 minutos, primeiro tempo, cobra do curto do escanteio, Guilherme, Soteldo, já limpou Felipe Anderson, na área, limpou pra bater, recuou, de frente, Escobar cortou pra canhota, boa, mandou um canhão, toca a bola na marcação, bate em Jair, rebote sai fora da grande área, toca na ponta pra Soteldo, dele pra Guilherme, tentou passe, defesa, tira, a bola volta na sombra com o Verdão, pra tocar na frente, essa bola, belo passe do Thales, bota pra correr Felipe Anderson, pra Thales de volta na direita, Estevão tá aberto, Thales encara a marcação com o Zé Ivaldo, livre, mas Pituca na bola, pra travar, pra tomar, vem lá o Godoy, Pituca ganha dele até do companheiro, giro depois que ele toma uma falta, arbitragem marca, falta do Thales em cima de Pituca, o jogo está parado, o tenta atacado, tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. 9 primeiro tempo, 0-0, clássico na Vila, abraçando você na maior rede de rádios do Brasil, o Edson Salvioli. Ouve a Bandeirantes o dia inteiro, desde o Pulo do Gato, na Zona Sul, em São Paulo. Grande abraço, Edson Salvioli. Guilherme domina pela direita, já passa, Rios marca, ele tenta driblá-lo, Rios vai na jogada, não comete falta, Guilherme toma, insiste, domina e vai recuá-la, toca atrás, dá Pituca, Pituca toca pelo meio do campo, sai com o João Schmidt, 9,5 primeiro tempo, 0-0, Schmidt para Soteldo, para Schmidt, vai ter que voltar pro goleiro que ele faz então, pressão do Thales, ele volta, a bola para Brazão, que domina com o pé, na entrada da sua grande área, hit de verdade, a jogar com responsabilidade, se tem hit, tem estrela, acesse estrelabet.bet.br. Tassiano foi lançando bem, não caiu, tá sendo nada de falta. Vai fazer uma gracinha o Tassiano. 15 para as 10 da noite, marcando o quinto sinal da Bandeirantes, hora de Brasília. Tá, Estevão tentou chapéu, Escobar botou a cabeça e toca essa bola para fora direto pela linha lateral. Em arremesso, a bola para o Palmeiras cobrar com o Giai. Giai já arremessa, toca a Naves, marcado, enfia o pé, dá no meio para Maurício, para trás essa bola, tentando o Rios, carrinho Tassiano, toma a canha, toca Léo Godoy, vai voltar a bola, tabela, volta para baixo, baixo domina, toca mais atrás, recomeça a jogada com o Zé Ivaldo. Na Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos do primeiro tempo. Campeonato Paulista, terceira rodada, Santos e Palmeiras, tá 0-0. Nina Gagliotti. Pelo Campeonato Mineiro, o Galo empatou com o Democrata 1-1 e o Cruzeiro foi derrotado pelo Atlético. Gol contra de Fabrício Bruno. Pituca na meia direita, toca a bola para Basso, Basso pela beirada para Léo Godoy, toma pressão, ela bate na marcação, toca no próprio Léo Godoy. Na prensada com Felipe Anderson, a bola foi descendo com o lateral do Peixe, tocando por último. É arremesso para o Palmeiras cobrar. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Rios domina pela meio campo, já enfia essa bola para Maurício correr. Na direita, Giai dispara pela ponta com o Estevão ao lado. Toca Maurício, dá para o Estevão. Giai dispara, lançado, Giai no fundo, na área, levantou a cabeça, enviou o pé nele e mandou longe, ela sai em lateral do outro lado. Passe do Estevão maravilhoso, o cruzamento do Giai. Horrível, Soler. Foi mal demais agora o argentino, 15º jogo dele com a camisa do Palmeiras. Bela ultrapassagem, mas na hora, Canhão, de tirar a nota 10, ele tira um 0. Cruza essa bola, sai na linha lateral do outro lado. Essa daí era pra cruzar rasteira pra trás pro Thales bater. Pegou mal na bola o lateral argentino, Giai. Eu não sei se foi bolado, alguém acabou trombando com o João Basso e acertaram a gaiola dele. Ele tava agachado ali, puxando a respiração. Olhou pro outro, eu tô bem. Já tá de pé. Já abre a jogada, vira para a meia direita, puxa Estevão, Escobar tentou bater para fazer a falta, não fez. Estevão é liso, dominou o encara, dá no meio para Fabinho, devolveu na ponta Estevão, forte demais, a bola não sai, saiu agora, foi na frente do Bandeira, Rafael de Souza, mandar um grande abraço. Edu Dracena, tem um cara que tá mandando um alô pra gente aqui, mandando um abraço especial a você, lá de Olímpia, o Carlinhos Zeik, o japonês, Edu, grande Carlinhos. Grande Carlinhos, um abraço para ele, figuraça, esse cara aí que me ajudou bastante na época do Santos, nosso supervisor e campeão da Libertadores. Grande Carlinhos, um abraço para a maravilhosa Olímpia, tá na audiência da Bandeirantes. Aqui atrás domina a jogada o time do Peixe. O Palmeiras recupera com o Murilo, um bico para Thales. Sobre de cabeça, rebate Zé Ivaldo, Rios de cabeça, uma casquinha para trás. Para pegar sozinho, para virar, Murilo entrega para o Everton, que sai com o pé, domínio e vem com ela. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Reus domina a bola pelo meio campo, já sai da marcação com o Schmidt em cima, abre a passada, põe para Vanderlan. 13, primeiro tempo na Vila, é clássico na Bandeirantes, 0-0. Ricardo Capriotti comanda o intervalo daqui a pouco. Naves abre a passada para a meia direita, para Vanderlan na ponta, contra o Escobar, já entortou, encara, Guilherme na cobertura, limpou o Estevão, trouxe por dentro, rolou para trás, a Rios meio da grande área, ajeitou para bater, Tassiano tomba, depois recupera, vai no meio, Lucas Meireles cabeceou, tocou com o pé para sua própria área. Thales aqui com Zaivaldo, vem embaixo de cabeça, tira. Thales insistiu, Maurício põe na coxa, dá na esquerda para Felipe Anderson, tá marcado, tem atrás do Vanderlan, recua, devolve a bola, vai puxar a marcação com o Fabinho. Fabinho apenas protege, pensa, vira para Felipe Anderson de novo, pé direito, cruzou para a grande área de cabeça, tira abaixo, devolve na intermediária, e de cabeça volta, a bola aqui atrás, começa com o capitão Murilo, domina e joga sozinho no campo do Palmeiras. Grupo Souza, Lima Eficiência, segurança e serviços. Com 14, primeiro tempo, 0-0, Vila, você ligado na maior rede de rádios do Brasil no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, nas imagens com Alexandre Marques, no digital Guilherme Maciel. Thales de cabeça, sobe, ganha na primeira bola, enfia a bola para a esquerda para Felipe Anderson, cabecinha para trás, sai do Tassiano, volta a Vanderlan para Felipe Anderson, a Tassiano, bela bola, domina Vanderlan, Tassiano tenta a finta, tomou o Vanderlan, olhou para cruzar, preferiu inversão, bateu por trás, Léo Godoy, a falta. Cadançan estava esperando uma vantagem que não aconteceu. Por isso marca, a galera tá chiando, você tá ouvindo. Guilherme Mordente comandando o somzão externas da Bandeirantes na Vila Belmiro. A galera não gostou, mas se é de falta não teve vantagem, né, Gustavo Soler? Exatamente, Canhão. O Vanderlan ia tentar o lançamento pro Estevão na ponta direita. O Tassiano pega tudo, pega a bola, mas pega também Vanderlan. Lance paralisado e agora deu pra ver o técnico Abel Ferreira conversando com o Fabinho, pedindo bola no chão com mais velocidade para o volante 35 do Verde. Com quase 15 minutos, 0-0, a bola aberta para a direita, Jair se aproxima, dá Fabinho de primeira, Fabinho enfia na ponta, essa bola seria para Thales, Escobar toca, cai no meio, sobe de cabeça, uma casquinha, Luca tentou receber de volta, a bola pela ponta, chega Schmidt, comete a falta. Emilson Braço acaba empurrando e cometendo a falta da arbitragem para marcar a falta para o Palmeiras. Na Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos e meio de jogo no primeiro tempo. Placar da terceira rodada no Campeonato Paulista, Santos e Palmeiras, tá 0-0, Nina Gagliotti. No Newton Santos, Matheus Nascimento empata. Agora na tela da Band, Botafogo 1, Volta Redonda também 1. Eu e você, ligados pela mesma emoção na maior rede de rádios do Brasil. Fabinho, na área, Vanderlan tá aqui na meia-lua, vem por baixo, João Basso tirou. Onde veio parar o lateral esquerdo do Palmeiras, é centroavante. Esses 6 aí tava de ponta cabeça, era um 9, hein, Soler? Pois é, Canhão. Vanderlan aparecendo como elemento surpresa perto da área do time do Santos. O domínio não foi aquele que ele esperava. O Basso afasta, segue 0-0 por aqui. Na direita, esse passe no fundo para tentar cruzar a marcação por baixo. O Rios tentou, tocou para fora essa bola, a marcação do Escobar em cima, implacável. Em lateral, a bola para o Verdão, o Palmeiras do Marcos Donato, que tá ligado na Bandeirantes. Torcedor do Verdão esperando o gol do Palmeiras, por enquanto 0-0. Tá bom o jogo aqui na Bandeirantes hoje. Edu Dracena com a gente. Jai para fazer cobrança, sinta o clima na Vila, a torcida não para um segundo. Jai para arremessar, se desmarca Fabinho, pede entrada na grande área, esse passo o Estevão domina mal, tira aqui atrás de bico, levanta Escobar para Lucas Meireles. Primeiro que ele Naves, vai voltar a bola pro Everton, não domina, aliás não domina, assim não volta, enfia o passe por dentro, bota Fabinho na canhota, tenta muito forte o passe para Felipe Anderson, ela vai para fora, em lateral para o Peixe jogar. Edu Dracena opina na Bandeirantes. 17 primeiro tempo e o jogo até aqui 0-0, Edu. Um jogo bem movimentado, já da marcação tá sobressaindo sobre os jogadores com mais qualidade, né? A gente sente falta aí do Soteldo, do Guilherme indo para cima, fazendo as jogadas que eles são acostumados a fazer. E pelo lado do Palmeiras, é Estevão, né, que é a grande estrela, que é o grande jogador que chama a responsabilidade, também ainda não sobressaiu a marcação, né? Então, jogo da marcação e um jogo truncado, onde que é normal, um clássico, né, início de temporada, mas a gente espera que possa evoluir aí no decorrer do jogo. E o Santos vai ser obrigado a trocar com 17 minutos, Miliosa.
O Tassiano não vai conseguir continuar em campo, Canhão. Ele saiu com uma dor no pé, parece que teve um problema por ali. Ele que tá com o nariz machucado gerou preocupação, mas não foi no nariz não. Problema no pé, vai tirando o Tassiano de campo. Quem se movimenta no banco de reservas é Lucas Braga, deve ser novidade no Santos daqui a pouco. Edu, trocar Lucas Braga pelo Tassiano muda muito o time do Santos, Edu? Eu conheço o Lucas Braga, né, quando eu estive no Santos. É um atleta que joga pela beirada do campo, é um cara forte, muito rápido. Aí o Tassiano está vivendo um grande momento, um jogador que faz bastante gol, chega de trás. Então, para mim, é características diferentes, onde que o Santos vai ter que se postar diferente do que foi no começo do jogo. Já fez a mexida então, Caixinha, Miliose. Confirmando, saiu 11 Tassiano, entra 23 Lucas Braga, primeira mexida do Peixe. 18 minutos e meio, lateral defesa do Santos para fazer a cobrança, Léo Godoy, enfia na ponta, Lucas Menezes vai lá, bate no ombro do Murilo, fica para Soteldo, girou, Belo come, sai do Fabinho, sai também do Mandelão, toca atrás e devolve, a bola com o zagueiro Zé Ivaldo, com 19 primeiro tempo na vida, seguimos com 0-0, Baltec protege, impermeabiliza e colore em a sua casa, Baltec impermeabilizando e colorindo o Brasil. Guilherme lançado, Giai tentou, travou Giai com falta, marcou o Candança em cima. O Guilherme no que domina já vai dando come, Giai travou, é falta, bico da grande área pela esquerda, agora Bruno Miliose. E é de um lado e é do outro, tem dificuldade laterais do Palmeiras para achar os atacantes do Santos. Guilherme dominou tirando, deixando para trás o argentino, não tinha outro recurso senão a falta, ele mesmo, Guilherme, o camisa 10, se posiciona para cobrar. É falta na esquerda, bico da grande área. E voltam para a área do Palmeiras. João Basso e Zé Ivaldo. Tá aqui dentro do Caberés, que é grandão também. Solteiro baixinho, tá enfiado aqui. Vai que a bola espirra, ele tá aqui para isso. Para subir de cabeça? Certamente não. É falta pro Peixe Escobar, com Escobar e Guilherme próximos. 19,5 do primeiro tempo, lado esquerdo, o Everton sobe o muro. Só Estevão na barreira. Guilherme na bola, bateu direto. O Everton soltou, pegou. Ele tentou jogar, o Zé Ivaldo tá em cima dele, marcando com a mão. O Everton já lança a bola pra Jé, correu do outro lado da direita. Parte à frente o Verdão. Na canhota ele espera Felipe Anderson, passe errado. João Basso tira, pior ainda. Volta pra Jé, Soteldo ligado, toma. Pra chegar e pra tomar, Soteldo. Rolou quando o Lucas Braga travado. O Vanderlan lançou na bola sem falta. Toma Vanderlan, os 20 primeiro tempo. Toca no meio, Maurício abre a bola para Rios, que toca a bola pra direita. Bota à frente com o Estevão. Fabinho encosta pra fazer a tabela. Estevão já sai do Escobar. Caminha pela meia esquerda, devolve do ladinho pra Rios, que abre a jogada do lado esquerdo para Vanderlan. Passamos de 20 primeiro tempo, 0-0 Vila Belmiro. Domina Felipe Anderson, lado esquerdo, devolve a bola por dentro, entregando para Maurício. Da primeira pinta, sai do Pituca, entrega Rios, que de primeira volta a bola. Sozinho, Murilo, ajeita e vem com o Verdão dominando essa bola. 20 minutos e meio, primeiro tempo, debaixo de vaias. Domina Naves da grande área para Rios. Chegou por baixo, toca João Basso para fora. Escobar corre, evita que ela saia. Chuta, ela bate no Estevão, lateral. É pro Santos cobrar. Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 21 minutos é o primeiro tempo. Placar da terceira rodada do Campeonato Paulista, Vila, Santos e Palmeiras. 0-0, Nina Gagliotti. Pela Liga dos Campeões, o PSG virou para cima do Manchester City de Guardiola, 4-2. Teve também show dos brasileiros, 2 de Rodrigo, 2 de Vinícius Júnior. O Real Madrid venceu o Salzburg por 5-1. O Everton sai da grande área, Lucas Braga em cima, o Everton dá um salto em fio, bem, manda essa bola para fora pela linha lateral. É na direita, arremesso, o Santos cobra aqui no seu próprio campo, abração para Canoas, no Rio Grande do Sul. Alô, Marcelo Augusto, ele e o filho Matheus, torcedores do Verdão ligados na Bandeirantes. Léo Godoy arremessa para ninguém, forte demais a bola, ele manda a bola para o Everton. Mas deu pra ver que ele tem um arremesso bom. Dá pra colocar na grande área quando pintar um lateral aqui, porque ele botou no meio campo, na grande área, né, Miliose? O Santista tem que ir achando as qualidades do Léo Godoy. É a primeira vez como titular, vai mostrando ali sua carteira, pelo menos isso, já viu que dá pra contar com ele e colocar esse braço forte. Você tá dando uma cornetada que ele só sabe fazer isso? É só arremessar jamais, forte? Jamais. Tá. Vem Maurício, lado esquerdo, faz a inversão. Escobar vai tentar pegar, mas não pega não. Estevão bota no peito, Jair acompanha, faz a passagem. Estevão pedalou, dominou, rolou pra Rios de frente, cortou pra canhota, bateu pro gol, ela bate em Pituca. Espirrada a bola, sai da grande área, volta pra direita ainda pro Palmeiras atacar. 22:30, metade da metade. Por enquanto 0-0 pra Santos e Palmeiras. Toca na defesa o Verdão com Naves vira a jogada para Murilo. Pelo meio campo, escapa do Lucas Meireles, enfia pelo cômodo pra Vanderlan.
Vanderlan, tira abaixo, espirrada a bola, volta pra direita para o Estevão fechar por aqui, domina, põe na coxa, marca Guilherme, ele olha para a grande área, levantou na canhota, Felipe Anderson, nas costas da marcação com o Lucas Braga em cima, domina Felipe Anderson, sai do Lucas Braga, recua, dá Fabinho de volta esse passe para Felipe Anderson, inverte pela meia direita, vira com o zagueiro Naves tem liberdade, toca na direita, essa bola fica para o Estevão, encarou o Escobar, pedalou, já driblou, tá no fundo, driblou, tocando por trás, caiu, é falta! Guilherme comete a falta, um pezinho, 43, era pênalti, Soler. É verdade, Canhão, e isso que dá atacante quando volta pra marcar. Não tem o cacuete, não é um bom marcador. Guilherme foi dar o bote no liso, Estevão só acerta o tornozelo do garoto. É falta perigosíssima a favor do Palmeiras, que vai mandar lá dentro da área, e por isso Murilo e Naves, os dois zagueiros, vão para o pagode. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil, se é Sil, pode confiar. É falta pro Verdão cobrar. Estevão tá perto da bola. Dá até pra tentar o gol, não dá não, Soler? Dá, né? Menino ousado, 17 anos, não dá pra esperar nada menos do que alguma coisa surpreendente desse talento do futebol brasileiro. Matheus Cadenção foi lá, passou o chantilly, posicionou a barreira, arrumou, tá todo mundo quietinho. Brasão encostou na trave esquerda, já posicionou o muro com dois jogadores. Estevão para a bola, quem sabe jogada em saída. Repertório do Abel Ferreira é bom, hein? Ou até um chute direto pro gol do Estevão, aos 24. Estevão para a bola, bateu direto, Lisandro na primeira trave de cabeça, corta Escobar. Estevão na sobra domina, tocou para fora essa bola, Guilherme não vai sair não. Jair domina, pede o Everton. Jair do meio campo volta, a bola para o Everton. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil na Braspress. Você acompanha suas encomendas na internet, até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. 24:30, primeiro tempo, 0-0, tá bom o jogo na Vila Belmiro, tá pegado, 0-0. 10 da noite em ponto, tá marcando o quinto sinal, tá Bandeirantes. Bola que atrás do goleiro, o Everton domina, vai dar um bicudo, enfia no comando, ia correr pra bola, caiu, Felipe Anderson reclamou de falta, não foi nada, Candação não marca falta. De um goleiro pro outro, do Everton para Brasão agachar e pegar tranquilo. O Disney Plus tá com o melhor do futebol. Assista o campeonato em inglês, campeonato espanhol, campeonato italiano no Disney Plus, com transmissão da ESPN. O toque eletrônico da Bandeirantes marcou com Rafael Palmeira, com Beto Rebeque, Adriano Oliveira, com toda a central técnica da Bandeirantes na Vila Belmiro. A bola rola, o relógio não para. 25 minutos e meio o primeiro tempo. Lucas Braga na grande área com o Lucas Berli, toca para trás essa bola, o Murilo, sobra volta para João Basso, Lucas Braga, limpou o primeiro, segundo, depois caiu pedindo falta, seguiu vantagem, vem João Godoy, tomou, pé esquerdo, rolou para a grande área, travou, veio Fabinho, tiro de bico, já bateu na ponta para Thales, vai parar o jogo, a arbitragem, tomou um tapa ao Rios naquela dividida. Ele não deu a falta, achei que não foi, mas aí teve a vantagem, o Santos perdeu a vantagem. 26 aqui, primeiro tempo, Nina Gagliotti, 0-0 para Santos e Palmeiras. Nina! No próximo sábado, o Pacaembu volta a receber a grande final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ontem o São Paulo se classificou e hoje o Corinthians venceu o Grêmio 1-0 e terá clássico majestoso na final da Copinha. Um abraço pro Wellington corintiano em Budas Artes. Valeu, Wellington. Tá vibrando com o seu Corinthians. Tá ligado na Bandeirantes. 1-0 domina aqui de volta o time do Palmeiras. Pra jogar com o Fabinho, fazendo a inversão. Abre a passada, enfiando forte esse passe. Pra Vanderlan. Vem Lucas Braga, os dois brigam lado a lado. O ombro do Lucas Braga caiu. Vanderlan pedindo o escanteio. Tiro de meta. Não. Lateral apenas. Ataque do Palmeiras. É lateral, ataque do Verdão. 26,5 o primeiro tempo, Vanderlan com pressa. Já remessa, dá para Rios que bota na coxa. Dribla Diego Pituca, vai ter que inverter. Toca pelo meio campo, já sabe Betão, zagueiro não avisa, ajeita o menino. Por dentro para Maurício. Maurício vira a bola para meia direita, para Giai. Giai toca, dá para o Estevão. Tenta driblar o Escobar. Vida dura do Escobar. Sai o Estevão dele, dá Maurício na meia direita. Toca pelo meio, vira para Rios de costas para marcação. Enfia de volta a bola para a direita. Giai de primeira recua. Dá Naves. Verdão todo no campo do Palmeiras, todo no campo do Santos. O Verdão todo ataque, faz a inversão, Naves, toca para Felipe Anderson, na ponta Vanderlan se envia, para trás essa bola, para Fabinho, marcado, inverteu bem, achando o Giai, bola passou entre as suas pernas,
quase sai pela linha, ele voltou pra pegar. Seria um mico daqueles. Já e toca para Fabinho, marcado pelo Soteldo. Fabinho recua, vira para Maurício. Toca pelo meio campo, achando sozinho o capitão Murilo. 27:30, primeiro tempo, 0-0. Faz a inversão, Murilo vira o passe na canhota. Aqui é aberto o Vanderlan. Pé direito, levantou de cabeça, tira Léo Godoy. A sobra volta para Rios ainda. Pela meia direita, marca Luca Meireles. Gira Richard Rios. Faz a proteção, escolta bem a bola. Abre pela meia direita, puxa com o zagueiro Naves, domina o menino. Do ladinho já, mais aberto na ponta. Ele vira o passe para o Estevão. Para cima do Escobar de novo. É a 15ª vez em 28 minutos. Domina o Estevão. Toca Naves no meio campo. A Murilo. Torcedor do Peixe vai essa posse de bola do Palmeiras. Toca pela ponta, vira Rios. Rolou o Fabinho. Trivelinho na grande área. Seria o passe da ponta para Maurício. Carrinho do Zé Ivaldo cortando a bola. Voltou para Guilherme, que dá para Soteldo, que vira para Pituca. Pituca toca para trás da bola com Léo Godoy. Agora o torcedor que pressa. O Santos troca agora com um pouco mais de lentidão. 28 primeiro tempo. Normal essa lentidão na saída do Peixe. Edu Dracena, 0-0 Vila. Edu. Normal não é, né, Canhão? A gente sabe que jogar na Vila é a pressão da torcida, os jogadores têm que jogar junto com a torcida, mas o Palmeiras é um time cascudo, é um time que sabe jogar, já está mais definido, já tem um treinador há mais tempo, né, do que o Santos. Agora, o que eu senti falta realmente foi do lateral direito do Santos, JP Schermão, que fez uma bela temporada ano passado, né, e esse ano a gente achava que ia ser titular. Mas eu vejo que é um jogo duro, um jogo truncado, onde que eu sinto falta também de alguns jogadores, principalmente do Santos, Soteldo, do Guilherme, jogadores que têm essa qualidade, que têm esse estilo de chamar o jogo para si, e do Palmeiras, né, o Maurício juntamente com o Felipe Anderson. E o Escobar deu uma pelada para cima do Estevão, Soler. E ficou barato pro Escobar, hein, Canhão? Não teve cartão amarelo. O Murilo saiu lá da defesa para reclamar com o Candansan, porque não pintou cartão para o Escobar. Falta já cobrada. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na carta. 29:30, primeiro tempo, já tem Ricardo Capriotti, intervalo pela Bandeirantes. Rios pelo meio campo, devolve a bola. Naves domina e joga sozinho. Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. Thales à frente, travado na marcação, quase que perdeu para Pituca, rasga Schmidt, espirrada na volta na ponta Guilherme. Estevão chegou por baixo, cometeu falta o Estevão. De vez em quando ele também bate, enche ele de porrada, né, Soler? Ele vai aprendendo também como dar uma revidada, né? Lembra aquela falta que o Guilherme fez nele pertinho da área? Ah, verdade. Então agora ele devolveu, tornozelo por tornozelo, tá tudo igual na pegada dos atacantes. Na Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 30 primeiro tempo. É Campeonato Paulista na Bandeirantes, a terceira rodada. Vila Santos e Verdão tá 0-0. Aperta o peixe, bola pra ponta errada. O passe do zagueiro João Basso, toma Felipe Anderson. Dá Rios no meio campo, escapa do Diego Pituca e vai embora. Dá Felipe Anderson, mano a mano com Basso. Dominou Felipe Anderson na esquerda. Tá na área, limpou, trouxe pra frente, bateu pra Anselmo. Ele tenta a sobra de bico, sai Valdo. Isola, tira. Ela volta na ponta com o Luca. Ele bota ele peito atrás, vai jogar o peixe com o Lucas Braga. Aqui 31, primeiro tempo. Nina Gagliotti 0-0. Santos e Palmeiras. Tem bola rolando pela Copa do Nordeste. Náutico e Ceará vão empatando 0-0. Na esquerda, Soteldo em cima do Giai, vai tentar encarar, chamou pra finta, já limpou, clareou, olhou e deu a bola pro Rio. Ô Soteldo, se der pra passar pro cara de branco, o de verde é do adversário. Ele deu no pé do Rios. Aqui, o jogo tá 0-0, o Verdão tenta atacar a bola pra... Na ponta com Davis da jogada, vem por baixo, a marcação, ele pisou na bola, o menino é só lateral. É bola para o Peixe, jogar com muita pressa. 31:30, primeiro tempo, 0-0 lateral, cobrado com muita pressa, a bola fica para Guilherme. Toque no meio campo com o Léo Godoy, o zagueiro passa pela meia direita, marcado por Felipe Anderson. Chama alguém, a torcida vai. Fez, toca aqui a jogada pelo meio campo, a torcida fica no pé dos jogadores. Quer mais rapidez. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse estrelabet.bet.br. Baixo na direita, a bola muito alta para Léo Godoy. Vanderlan protege. Chega Léo Godoy, ela bateu no Vanderlan. Léo Godoy insistiu, bateu no Vanderlan. E o Candansan deu uma cotovelada do Léo Godoy no Vanderlan.
E o estádio inteiro homenageia a mamãe do Candançã agora, Milhose. E eu vou falar que essa eu também não vi, viu, Canhão? O Léo Godoy estava ali na disputa, buscava a melhor posição, acaba, claro, disputando o corpo com o Vanderlan, que cai. A arbitragem vai na do lateral esquerdo do Palmeiras. Falta marcada, Léo Godoy e o estádio discordam. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Na cobrança de falta, o Everton demora muito, 32,5 primeiro tempo. Ameaçou bater 3 vezes, não bateu. Candanção, olha, o Everton enfia no comando para Thales, sobe de cabeça João Basso, ela bate em Thales, caiu o menino, pede a falta, nada de falta, ele bica o Léo Godoy, tira, toca à frente, a Luca Meirelles, vai de cabeça muito alto, de cabeça rebate Murilo, vem Schmidt, toca atrás a Pituca põe no peito, meio campo, volta no chão e joga, abre a passagem, entregando para Schmidt de volta, dele a Soteldo, tenta a finta rápida, tira Fabinho, mas tem falta em Soteldo. Rios comete a falta ao lado, Candanção para, é falta, o Santos é quem cobra. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Candanção não tinha autorizado, ele estava olhando alguma coisa, o Santos bateu a falta com pressa. De vez em quando é bom prestar atenção no serviço, né, Milhose, não é não? Tava louco o Soteldo para sair disparado com essa bola. O Candanção jogou um balde de água fria. O Santos joga de novo no campo de defesa. Guilherme na ponta, ganhou a jogada, recuando, dá para o Escobar, que toca a bola com Zé Ivaldo. 33,5 primeiro tempo, 0-0. E agora um coro todo especial, uma saudação ao Matheus Candanção do jogo. Lucas Braga domina a mão a bola. Rios toma, dá a Vanderlan, que vira para Fabinho, que tenta o passe no meio. Bombeu Maurício, tomou o Schmidt pro peito, toca a bola para a esquerda, vira o passe, abertura na lateral esquerda do ataque. A Guilherme pelo meio, para Soteldo, encarou, puxou a marcação, Rios chegou para cometeu a falta. Rios comete a falta, pondo o pé, pegando o pé, é pequenininho o pezinho do Soteldo, mas também toma pisão, né, Milhose? Falta muito bem marcada em cima do lance o Candanção, porque o Soteldo é muito rápido. Os pezinhos ligeiros do venezuelano enganaram a marcação do Rios, que foi só no atacante do Santos. Falta marcada, falta muito perigosa na intermediária. Edu Dracena, marcar um atacante rápido assim, quando você dá o bote, ele já foi pro outro lado e não tem jeito, né, Edu? Meu Deus, era difícil, viu, Caio, marcar jogador desse jeito assim, porque você não sabe por que lado que ele vai. É um jogador rápido, ele perninha rápida, como você bem disse, né? O que tem que deixar é deixar ele de costa pro seu gol, né? Não dar espaço, porque quando virar de frente, aí, meu irmão, é só rezar. Falta marcada pro Peixe, perigosíssima. Guilherme fez aqui um golaço de falta na largada do Paulistão contra o Mirassol. O Everton tá agachado na trave direita. Vai lá Matheus Candanção passando o Chantilly. Aí ele já marca ali umas 4, 5 chuteiras. Para variar, tem um deitado ali atrás, é o Maurício. Isso é tão útil quanto buzina em avião. E a falta marcada aos 35 primeiro tempo. Guilherme para cobrar de pé direito. Candanção no apito autoriza. Aí vem Guilherme. Falta para o Santos na entrada da grande área. Guilherme, 4 passos para trás. Partiu, bateu, desviou na barreira, entrou. Gol! É do Peixe! Guilherme cobrando falta. O Everton tava na bola. Era do lado direito. É passado. Ela desviou pra barreira e foi pro lado esquerdo. O Everton olhou e só acompanha a bola. Ela vai devagar. 1-0 para o Peixe. Guilherme cobrando falta com a ajuda da barreira. 1-0 Santos na Vila Belmiro. Everton não tem jeito, tá feito. 1-0 para o Peixe, mais um dele, Milhose. 3 jogos na temporada, 4 gols para Guilherme, 2 deles de falta. Que começo de ano do atacante do Santos, que já foi artilheiro do ano passado e agora, é claro, conta com o desvio, mas faz vibrar demais a Vila Belmiro. Na comemoração, ele imita Neymar. Faz a comemoração do homem que é aguardado aqui na Vila. E agora, é claro, anima demais o torcedor. O Santos está na frente, 1-0 Vila Belmiro, Canhão. Edu Dracena, que cobrança. Acho até que o Everton estava nela.
bateu na barreira, a culpa não é do Guilherme. Santos 1-0 aqui na Vila Edu Dracena. A barreira meio que abriu, né? Bateu bem na mão da barreira de algum jogador do Palmeiras. Se não fosse o gol, também seria o pênalti. É um jogo onde que estava truncado, um jogo estava bem fechado pelo meio de campo. E aí uma falta que foi feita ali na frente da área. O Guilherme não tem nada a ver com isso, bateu, desviou na barreira e fez o gol. Agora tomara que o jogo agora se abra mais e tem mais oportunidade de gols aí pra gente estar vendo. Vanderlan na canhota, Felipe Anderson, marca Léo Godoy, Vanderlan chegou atrás, Felipe Anderson ganhou, bateu para a grande área, ela bate em Pituca, fica de volta, sobra com Léo Godoy, enfia na ponta, a bola me conta até Luca Meireles, domina o menino um pouco apagadão, escondido no jogo, tenta a pinta, para trás, toca essa bola direto, lateral do toque do Vanderlan, na hora de fazer a troca do público de rádio do equilíbrio de freio, escolha quem entende para a sua marca número 1, entre os mecânicos do Brasil. Tá caído aqui o Guilherme. Não deve ser nada não, né, Soler? Tá mais perto de você aqui. Ele arriou a meia. Pegaram o tornozelo dele, Soler? Ele tá sentindo a panturrilha direita. Parece algo muscular, assim como foi com o Tassiano. E agora fica ali colocando a mão na região, na panturrilha direita. O Guilherme, autor do gol da equipe do Santos, departamento médico já acionado, e agora a comissão técnica do Palmeiras e agora também a do Santos, as duas aproveitam para fazer aquela reunião com os jogadores. E no caso do Palmeiras é só com os assistentes, né, Soler? Porque o Abel tá aqui, ó, mão no bolso, só olhando. Exatamente, quem passam as instruções são João Martins e também o Vitor Castanheira. Por sinal, no último jogo envolvendo Palmeiras e Bragantino, o técnico Pedro Caixinha, ele definiu o próprio João Martins e o Vitor Castanheira como se eles fossem duas marionetes do técnico Abel Ferreira. Ele fez uma alusão aos personagens Bob e Tareco, que eram duas marionetes que ficavam bajulando e fazendo bobagem com o presidente do Porto, o antigo presidente do Porto. Então, Pedro Caixinha fez esta provocação ano passado no último duelo entre Palmeiras e Red Bull Bragantino. O Abel tá olhando aqui no famoso, lá em Votuporanga a gente fala de rabo de zóio. Ele tá olhando de rabo de zóio aqui pro Caixinha. Aqui, ó, olhando pro quarto árbitro, Vinícius Gonçalves Araújo. Já voltou o Guilherme. Será que já pintou um clima? Agora o Abel vai conversar com o quarto árbitro, ó. Reiniciado o jogo, 39,5 o primeiro tempo, 1-0 Peixe ganhando, Estevão domina para o Verdão, marcado Escobar, vai Estevão, insistiu, sai do Guilherme também, enfia no meio, para Maurício, forte a bola, Brazão saiu com o pera para pegar e a torcida ficou apavorada, Brazão sai da grande área para bater na canhota, driblou pro pé direito, Maurício, depois tirou e botou essa bola para fora, não vai sair, lá sai aqui no campo, já acompanhando, agora saiu, ó o menino Gabriel Brazão. Menino folgado, abusado, ele caiu na canhota, a galera já se preocupou, né, Soler? O Gabriel Brazão quer mostrar moral com a torcida, até o João Paulo, goleiro muito identificado com o torcedor santista, mostra que não é bom apenas com as mãos, fez uma graça agora o Brazão e arrancou aplauso do público aqui na Vila. Felipe Anderson tenta driblar, Léo Godoy colocou o pé, ganhou Felipe Anderson pelo meio campo, deixa pra trás o Fabinho, toca pra direita, abre a jogada, lança com o Jai, bem aberto, passamos de 40, primeiro tempo, o Santos ganhando o jogo, 1-0, gol do Guilherme, toca na ponta Jai, Rios toca para o Estevão, em cima o Escobar, o Estevão já driblou perto da canhota, levantou atravessando, bola aberta para a ponta esquerda para Vanderlan, Léo Godoy marca, colocou na área Maurício, levantou a cabeça, cruzou muito alta, tira o Escobar, manda para fora, a bola voltou com o próprio Estevão, Guilherme, primeiro põe o pé, manda no meio da galera em lateral, arremesso pro Verdão, com pressa, já pega a bola e bota em jogo próprio Estevão, já arremessa, vira do ladinho essa bola para Giai, 41 primeiro tempo, vem aí Ricardo Capriotti, intervalo pela Bandeirantes, na Vila, 1-0 para o Santos, em Murilo, enfia a jogada para a canhota, para correr Felipe Anderson, marcado pelo João Basso, parou, Bastos chegou, ele recuou muito mal, tira aqui atrás do Guilherme, recuperação do Verdão com o zagueiro Murilo, dá uma de ponta pela canhota, toca atrás da travada, tira João Schmidt, a bola voltou no Cabeleiras, tentou driblar, bateu no Fabinho no peito, sem toque de braço, Fabinho toca Murilo, vem o Vanderlan fechando, cruzou para aquele dedo, Pituca domina, vem Maurício, tira Pituca na sequência, do ladinho vira Lucas Braga, toca soltando o passe, é forte demais, Fabinho recupera a bola, vai voltar para o Everton, não voltou, não sai jogando sozinho, Naves, uma, duas fintas, sai do Guilherme, na direita para o Estevão, duas bolas em campo, ele vai no fundo para pegar, vem na marcação, Zé Ivan caiu, Estevão, nada de falta, é tiro de meta, se fosse falta era pênalti.
De onde é que botou essa bola que tava na grande área? Não vi não, veio da arquibancada. Ah, é aquela da arquibancada, né, Soler? Exatamente, é a segunda vez que a torcida do Santos joga a bola para dentro do campo, né? A proximidade da arquibancada com o gramado, então a turma devolve a bola, só que ela acaba caindo no campo de jogo. 42, primeiro tempo, Edu Dracena terminando o primeiro tempo. Santos 1-0, é justo aqui na Vila Belmiro, Edu. Justo, né? O time que finalizou em gol, né? Haja visto aí que foram poucas finalizações, os goleiros realmente não pegaram nenhuma bola, só jogaram mais com os pés do que com as mãos, né? O Santos teve a sorte de ter batido na barreira, mas não tem nada a ver com isso. Saindo ganhando o primeiro tempo de 1-0 é importante para que o segundo tempo se mantém ou até mesmo amplie o placar, e o Palmeiras tem que correr atrás, porque perder um clássico, perder aí um jogo na Vila Belmiro vai ser complicado para a sequência do campeonato. O youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com as imagens de Alexandre Marques. Você ligado na maior rede de rádios do Brasil também. Soteldo sobe de cabeça, mas não ganha. Pode subir muito, mas não pegou não. Escobar rebate de cabeça, Guilherme. Sobe de cabeça, botar para fora essa bola aqui atrás. Naves, zagueiro do Verdão, Fernando Santos ataca lá do esquerdo. Escobar arremessa, bota na ponta com o Luca Meireles. Vai na primeira bola, tira Naves, tocando para fora pela linha lateral. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flua, marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 43, está acabando o primeiro tempo. E está sentindo o Zé Evaldo. É a segunda vez que ele abaixa ali. Ele tomou agora foi ali na boca do estômago. O cara puxou ar, não veio ar. De bico, tira Rios. Zé Evaldo tá sentindo alguma coisa ainda, só leva a Miguel dele. Não, ele tá passando mal, Canhão. Agora ele faz um gesto pro árbitro exatamente nisso. Tá ele faz aquele ar. de baixo pra cima, que tá meio sem ar, o camisa meia dúzia do time do Santos. Foi naquele encontrão com o Estevão. Não sei se ele bateu na placa de publicidade, por isso está com tantas dores, mas não tá legal não, Zé Evaldo. Agora ele deu uma olhada pro banco, mas o Caixinha ainda não chamou ninguém pra aquecer. Ô Miliose, nessa temperatura de 60 graus aqui, nem uma brisinha pra dar uma refrescada, né, Miliose? É duro, Canhão, muito quente na Vila Belmiro e a quantidade de gente não ajuda. Só pra passar, no banco de reservas, Luizão e Luan Pérez são opções pra zaga do Pedro Caixinha. 44, tá acabando a primeira parte do clássico na Vila. 1-0, Peixe ganha, vai embora para o ataque. Zagueiro João Passo, de ponta pela direita, vai no fundo, cruzou pro gol de cabeça pro alto, bota pra trás o Naves, disputa na marcação com a jogada, perde na ponta Thales, Santo Tomar, Rios na sobra, sai de João Schmidt, para, domina, escapa de volta, na canhota Maurício, mais aberto no lado esquerdo para Felipe Anderson, domina e vai à frente. 44, meio, tá acabando o primeiro tempo, já crescemos na Vila Belmiro. Felipe Anderson enfia por dentro essa bola para Maurício, dá Felipe Anderson outra vez, tenta o passe, trava em cima dele Schmidt, espirrada, volta para Vanderlan, dentro de curtinho, sai do Luca Meireles, toca Vanderlan, dá Rios marcado com o Lucas Braga, devolve a bola, Vanderlan olhou para cruzar, mas está muito longe, devolve do ladinho ainda, dá para Rios outra vez, faz a inversão na direita, Jai Abertão pediu, recebendo o Jai, marca Guilherme, toca atrás do Jai, dá para Naves, no meio se mexe Rios, enfia no comando, tenta Thales, agarrado pelo pescoço, Rios vai na trombada, Carrinho Pituca, Rios caiu, pede falta, arbitragem não marca, contra-ataque no Peixe, vem vindo com o Soteldo que bota para Guilherme aberto lá, canhota contra Naves, do comando Lucas e Soteldo, é para Soteldo, tropeçou na bola, deu tempo do Naves tirar a bola, jogou Soteldo aos 45, plaquinha subiu com acréscimos. 4 minutos. Iremos a 49, Estevão carrega a jogada ataque do Palmeiras, procurando alguém de verde, acha bem aberto o Maurício do lado esquerdo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 45, iremos a 49, já em 4 minutos vem Ricardo Capriotti. Felipe Anderson ajeita campo do Verdão, domina lá do esquerdo, entregando com a marcação final. Murilo, capitão do time hoje. Abre Murilo, dá Jair na direita para a grande área, sozinho, Thales isolado. Jair devolve a bola, meio campo todo o Verdão no ataque do time do Santos. 1-0 Peixe no gol de falta, marcado pelo Guilherme. Toca Murilo para Maurício, levanta a cabeça, envia para Estevão na direita. Escobar tentou tocar, não conseguiu. Estevão disputa, vai na marcação com o Escobar. Prendeu a galera, vai para fora, tocou no Escobar. Tá marcando o assistente Rafael de Souza. Estevão pega a bola e já arremessa. Bota em jogo com quase 46. Toca atrás a Jai mais atrás com Naves. Tem Murilo aberto. Soteldo marca. Deu uma olhadinha. Naves procura alguém de verde. Acha Richard Rios. 46, 1-0 Verdão. Rios travou, prensada, ela bateu no peito do Pituca. Ficou com o Lucas Meireles. Tentou driblar o Merino. Sai na primeira bola, vai na segunda. Pernão compridão. Ganhou. Toca atrás com o Lucas Braga. Na canhota, Soteldo por dentro. Pra Guilherme. Na esquerda esse passe pra Soteldo. Encara Jai, Soteldo. Tá na área. Limpou. Outra finta de frente. Costurou. Bateu desviada, fora!
Ela vai por cima pela linha de fundo com o chute do Soteldo. 2 dribles, ele erra o alvo. Pareceu ter descido, mas não teve nada. Tiro de meta para o Palmeiras, Miriose. Costurou e ninguém achou. O baixinho do Santos que passa no meio de 3, 4 defensores do Palmeiras com tranquilidade. É muito rápido o Soteldo. Na hora da finalização ele busca o ângulo e por muito pouco não encontra. Passa muito perto. Por isso aqui não sai o 2-0 do Peixe, Canhão. 47, Edu Dracena vai terminando o primeiro tempo na Vila. Um primeiro tempo muito bom, Edu, com o Santos vencendo 1-0, Edu Dracena. Primeiro tempo bem movimentado. Palmeiras com mais posse de bola, mas o Santos mais perigoso. Então, placar justo aí nesse primeiro tempo. Vanderlan tentou driblar, Lucas Braga pra cima, vem Vanderlan pra ganhar. Thales pediu, Vanderlan outra finta. Sai do Schmidt, adianta João Basso de bico, tira a bola, vai ficar com o Everton no gol do Verdão, sozinho do outro lado. Baltec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Baltec impermeabilizando e colorindo o Brasil. 1 minuto e meio para acabar a primeira parte do Clássico na Vila com 60 graus a temperatura. Por enquanto o Santos ganhando o jogo 1-0, bola com o Rios, meio campo do Palmeiras. Toca do ladinho, bota com o capitão Murilo, enfim, primeiro espaço por dentro. Dá Maurício, na esquerda com Vanderlan, pede Felipe Anderson, vai no fundo Felipe Anderson, rolou para grande, para Vanderlan, para cruzar, para Maurício, de costas, virou-se de frente, ajeitou, Fabinho isolou. Ele quase que manda a bola lá no canal 2, enfiou um bicudão, era para acertar um gol pelo menos. Horrível, Soler. Foi mal demais agora o Fabinho, ele que tem apenas um gol como jogador profissional e em 85 jogos, Canhão. O detalhe, o gol que ele fez foi no derby contra o Corinthians. O Veiga bateu uma falta, ela deu na cara do Fabinho e entrou. Esse é o único gol dele como profissional. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Para Marília, alô Roberto Fontes em Marília, ligado na maior rede de rádios do Brasil. Brazão levanta essa bola no ataque, sobe de cabeça Rios, cabeçou o Luca para Soteldo, marcado Naves, dá uma puxeta, toca essa bola para a ponta, ela vai direto pela linha lateral. Segundos finais de jogo, dá uma olhadinha pro relógio, Matheus Candansan para acabar o primeiro tempo. Vai arremessar aqui o Escobar, mas cadê as bolas que ficam naqueles cones ali? Ali tá atrás, ele tá dando um miguezão e nem vai cobrar. Termina o primeiro tempo, Matheus Candansan. E o Santos está vencendo, Guilherme cobra a falta, ela bate na barreira e entra. Aqui na Vila Belmiro, Santos 1, Palmeiras 0. Hora do intervalo na Bandeirantes com Ricardo Capriotti. Valeu, Canhão. Você vem na sequência aí. Até já, não saia daí, porque daqui a pouquinho tem o segundo tempo. Pode deixar. E o Peixão com o gol do Guilherme. Sempre ele, não é? Vai vencendo o Palmeiras 1-0. A reportagem Bandeirantes trabalhando no gramado da Vila Belmiro. Alô, Gustavo Soler. Diz aí, Bruno Migliozzi. Festa absoluta em uma Vila Belmiro lotada, Capri. Como pulsa a Vila, como tá diferente o clima aqui em relação ao ano passado. Guilherme, Capri, 3 jogos, 4 gols, 2 deles de falta. Tudo bem, teve desvio, mas como tá jogando o hoje camisa 10 do Santos. E um detalhe, Capri, pra comemoração do Guilherme, a gente repete aqui pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Ele saiu fazendo aquela comemoração do Neymar, mostrando a língua e depois um gesto de assinar contrato. Então, tá pedindo pro Ney, assina esse contrato e vem jogar comigo. Foi o que fez o Guilherme na comemoração. E é claro que agitou demais o torcedor. O Santos tá na frente 1-0, mas é só o intervalo. E por aí, Gustavo Soler. Por enquanto, o Palmeiras, Capri, vai perdendo uma invencibilidade de 4 anos e meio como visitante na fase de grupos do Campeonato Paulista. O Verdão carregava até o momento 25 jogos com 12 vitórias e 13 empates de invencibilidade, jogando fora da sua casa na fase de grupos do Paulistão. Se quiser recuperar a invencibilidade, o Palmeiras tem opções no banco de reservas para a linha: Marcos Rocha, Caio Paulista, Rômulo Atuesta, Luiz Michel Figueiredo, Alain Benedetti. Lembrando que Gomes, Veiga, Flaco Lopes, Facundo Torres, Aníbal Moreno e Rony ficaram em São Paulo trabalhando com o restante do grupo para o jogo de sábado contra o Novo Horizontino. Valeu, vocês já voltam aí, a reportagem Bandeirantes retorna na sequência também, trazendo todos os detalhes desta vitória parcial do Santos sobre o Palmeiras por 1-0.
Porque agora é hora de ouvir o craque. Agora é hora de ouvir o convidado especial da Rádio Bandeirantes nessa transmissão. Ele passou pelos 2 times e com muito sucesso, com títulos nas 2 camisas. Conhece bem tanto a Vila Belmiro como o Allianz Parque. Está conosco hoje, trazendo todo o seu conhecimento do futebol, seu conhecimento como jogador de futebol, agora ex-jogador, mas sempre ligado aí à bola, sempre ligado ao mundo do futebol. Edu Dracena! Que prazer ter você conosco, Edu. Boa noite. Seja bem-vindo, Edu. Boa noite, Capri. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Ainda mais num jogo como esse, é um clássico, Santos e Palmeiras, onde que tem uma história muito grande, né? Então fazer parte, né? Fiz parte desse clássico como atleta e agora comentando esses jogos, sempre é importante. É isso aí. Você sabe quantos jogos você atuou de um lado e do outro nesse clássico Santos e Palmeiras, Edu? Você sabe? Você tem essa conta aí? Não, de clássicos assim eu não tenho de cabeça. No Santos eu tenho 224 jogos pela camisa do Santos e pelo Palmeiras 130 e poucos jogos também. Então acho que é uma história que é uma história bonita, um legado que eu deixei no futebol e ainda mais conquistando títulos. Ah, certamente. As 2 camisas aí. Aliás, você foi campeão com umas 3 camisas dos 3 grandes clubes de São Paulo que você vestiu. Palmeiras, Santos e Corinthians. O Edu tem títulos nos 3. É um jogador com uma história fantástica. Além do Cruzeiro, não é? Além dos outros times que o Edu defendeu também. Super vitorioso, uma carreira brilhante do Edu Dracena. Bom, Edu, como é que você viu essa primeira etapa aí? Como é que você achou desse primeiro tempo, essa vitória parcial do Santos? Eu, pelo menos, percebi aí um Santos mais disposto, mais afim, mais agudo, querendo mais jogo do que o Palmeiras, hein, Edu? Capri, é um clássico, né? Ainda mais início de temporada, a 3ª rodada do campeonato, né? Ainda os atletas ainda estão sentindo ainda ritmo de treinos, ritmo de jogos também. Mas eu vi que o Palmeiras começou bem, já pressionando desde o primeiro minuto de jogo, né, tendo mais posse de bolas, mas o Palmeiras deixando um pouco mais espaço. Agora o Santos já foi mais eficiente, já querendo mais jogo, já atacou mais a equipe do Palmeiras, né? E foi feliz aí numa cobrança de falta do Guilherme, onde que foi desvio na barreira, né, e fez o gol. Agora estou sentindo falta dos grandes jogadores, né, que a gente sabe aí, né, tanto do lado do Santos, né, do Guilherme, do Soteldo, do Pituca, e pelo lado do Palmeiras, né, o Felipe Anderson, o Estevão e até o próprio Maurício, né, sentindo falta desses jogadores, porque esses jogadores fazem a diferença, principalmente num clássico tão difícil como tá tendo hoje. Sim, você tocou aí na questão física, não é? Que é muito importante, porque os jogadores tiveram uma semana de pré-temporada, que é praticamente nada, e a gente também tem um outro aspecto aí que atrapalha bastante, não é, Edu? Que é o calor. A gente está vivendo dias muito quentes aqui em São Paulo. Esse pouco tempo de pré-temporada, aliado a essa condição aí desfavorável do clima, isso aí atrapalha quanto um jogador de futebol? É claro que um mês de férias, o jogador não perde o condicionamento completamente, mas atrapalha um pouco, não é? Quanto é que perde aí, Edu? Se a gente for colocar em percentual aí, quanto você acha que os jogadores hoje de Palmeiras e Santos estão fisicamente? Eu vendo o jogo aqui hoje, acredito que eles estão entre 40% a 50% do seu ápice físico, né? Porque a gente sabe, por mais, como você bem disse, eles ficam de férias, mas hoje os atletas profissionais, como a gente fala, não é mais jogador de futebol, tem que ser atleta profissional. Então nas férias realmente eles fazem algum tipo de trabalho, é lógico que não é igual um clube, não é numa pré-temporada, mas eles não ficam parados 100%. Né? Então, até porque eles sabem que quando eles retornarem para os clubes, você não pode perder tempo. Então alguns já fazem o trabalho já para chegar já com uma condição um pouco melhor, né? E aqueles que saem na frente, né, é o que faz o trabalho. Então eu vejo que esse calor, como você bem disse, e início de temporada, depois de 6 dias já ter jogos, eu acho que isso é desumano. A gente sabe que é um ano atípico, né? Um ano onde que com esse Mundial teve que antecipar vários dias, várias rodadas para que o campeonato terminasse, mas a gente sabe que do outro lado tem um ser humano, do outro lado tem um profissional, um atleta, mas que também a gente tem que pensar na saúde deles também.
É isso aí, é isso mesmo. É duro, não é fácil não. O mundo do futebol precisa da bola rolando, há muitos interesses financeiros e acaba sobrando para o jogador, não é? Que é o dono do espetáculo e que muitas vezes precisa ir a campo, precisa ir para o palco sem as suas condições ideais, porque o mundo da bola não para, né? Olha, Edu, se não tivesse a obrigatoriedade das férias, os caras iam dar um jeito de fazer jogo o ano todo. Vocês iam ter que trabalhar 365 dias por ano. Mas é que, claro, né, tem que ter férias. Porque se não tivesse, vou te falar, era futebol o ano inteirinho, viu? Não, e Capri, a gente sabe também, né, que é a paixão nacional, né, do brasileiro, né? Até nós também que vive do futebol agora, né, assistindo, a gente sente essa falta, mas é necessário ter esse descanso, porque hoje o futebol está muito desgastante, a questão física hoje é primordial para que um atleta possa render o seu futebol, né? Então, ainda mais hoje no futebol, onde que está bem nivelado, né, fisicamente, a parte técnica também às vezes sobressai. Então a gente tem que pensar mais também no lado humano, mas, né, você tendo jogos aí 300 e poucos dias por ano, sempre é bom, né, Capri? A gente adora, nós gostamos muito. Como gostamos. Maravilha, Edu, vai tomar aquela aguinha, dá aquela relaxadinha aí, porque já tem mais 45 minutos. Então vamos voltar com o Edu Dracena já, na sequência aqui da nossa jornada, do Intervalo Inteligente Bandeirantes. Aliás, depois do intervalo, a gente vai dar o destaque do Corinthians, que voltou a vencer no Campeonato Paulista, e o placar desta quarta-feira com a Nina Gagliotti, que está de olho na movimentação do futebol nesta quarta em São Paulo, no Brasil e no mundo. O Intervalo Inteligente Bandeirantes volta já. Rede Bandeirantes de Rádio. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. A Estrela Bet está 100% autorizada a brilhar dentro do Brasil. Se divertir com segurança é o Hit. Se tem Hit, tem Estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br www.estrelabet.bet.br. Porque é o que é. É líder em suspensão porque tem segurança e qualidade. Porque é o que é. É pra carro, moto, caminhão, porque vai bem na estrada e na cidade. Porque é o que é. É porque é Nakata. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente, porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Tinta da Baltec na parada, tinta emborrachada pra sua fachada, pra você não ter essa parede trincada. Tinta emborrachada pra sua fachada, 100% elástica. Essa tinta realmente é fantástica. Tinta Baltec emborrachada, tinta Baltec emborrachada. Olha só que loucura, essa tinta elimina até fissura. Tinta emborrachada Baltec. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito, Grupo Souza Lima.
O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Sil. CSU pode confiar. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Eu sou vendedor de autopeças e gostaria de saber como indicar o aditivo e a quantidade correta para os clientes. A minha dica é você entrar agora na loja de aplicativos do seu celular e baixar o app da Paraflu. Nele você vai encontrar qual é o produto correto, a quantidade de aditivo e a quantidade de água desmineralizada. Agilidade na oficina ou no balcão da autopeça é vida. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Falta marcada pro Peixe, perigosíssima. Guilherme fez aqui um golaço de falta na largada do Paulistão contra o Mirassol. O Everton tá agachado na trave direita e a falta marcada aos 35 primeiro tempo. Guilherme para cobrar de pé direito, Candançano, o apito autoriza. Aí vem Guilherme. Falta para o Santos na entrada da grande área. Guilherme, 4 passos para trás. Partiu, bateu, desviou na barreira, entrou. Gol! É do Peixe! É do artilheiro Guilherme cobrando falta! O Everton tava na bola, era do lado direito, é passado, ela desviou pra barreira e foi pro lado esquerdo. Tá aí o Rogério Assis e o gol do Guilherme cobrando falta que vai dando a vitória ao Santos sobre o Palmeiras na Vila Belmiro por 1-0. Já o Canhão volta pro segundo tempo. Agora Nina Gagliotti, vamos lá, o placar dessa quarta-feira é extenso e com coisas importantes. O que é que tá rolando, o que é que já rolou, Nina? Vamos lá, Capri, Campeonato Paulista, o Bragantino venceu o Velo Clube por 1-0. Ponte Preta e Portuguesa empataram 0-0. Esse jogo a Portuguesa teve 2 jogadores expulsos, um inclusive porque fez um gesto explícito para o banco de reservas da Macaca. Bola rolando neste momento, Campeonato Carioca. O Volta Redonda vai vencendo o Botafogo no Newton Santos 2-1. Mais cedo o Flamengo venceu o Bangu por 5-0. Destaque para o Campeonato Mineiro. O Cruzeiro perdeu para o Atlético com um gol contra de Fabrício Bruno, hein? O Galo empatou com o Democrata por 1-1. O Atlético Paranaense empatou com o Operário também 1-1. Esse jogo já encerrado e nesse momento o Criciúma vai vencendo o Figueirense por 3-1. São 10 horas e 40 minutos, estamos chegando a 15 de intervalo na Vila Belmiro. Tô ouvindo aí uma movimentação, os times já estão voltando por aí. Bruno Migliozzi, Gustavo Soler. Capri do Santos, apenas uma peça, me parece o Wendel Silva que está se movimentando no gramado, vai aquecendo, deve ser mudança para o segundo tempo. Saiu o Luca Meirelles. É isso, confirmando então, sai Luca Meirelles do Santos, camisa 9, entra o Wendel Silva, 21 no Peixe. O Palmeiras já está no campo de jogo, Capri, com 2 alterações. Marcos Rocha com a 2 na vaga do 4, Giai, e Rômulo com a 20 na vaga de Felipe Anderson com a 9. Reencontro do Felipe Anderson contra o Santos e não aconteceu muita coisa. É isso aí. Bom, o Edu Dracena vai explicar ao longo do segundo tempo essas mudanças nos 2 times, porque ele está de volta.
Vem aí pros 45 minutos finais. Eu volto daqui a pouquinho no apito final. É isso aí. Vai afinando a voz aí, Rogério Assis, porque eu volto já no apito final pra gente contar a história desse jogo do Corinthians, que também venceu, e todos os destaques importantes desta quarta-feira. Agora é com você. Solta a voz e vem. Vem, Rogério Assis. Vem, Canhão. Vamos, Capriote. Vamos pro segundo tempo aqui na Vila Belmiro. 1-0 Peixe, Guilherme fez de falta, a bola bateu na barreira, tirou o Everton. Santos enrolou um pouquinho para voltar, mas voltou agora. Vai autorizar Matheus Candançan. O início do segundo tempo na Vila Belmiro. Soteldo na bola. Soteldo se prepara para tocar na bola. Aí vem o Pituca, conversa com ele, e o Pituca é quem fica para tocar nela. Vai começar o segundo tempo na Vila, Santos vencendo o jogo 1-0, você ligado na Bandeirantes. Tudo pronto, autoriza Matheus Candançan. Rolando o segundo tempo na Vila Belmiro. Eu e você ligados pela mesma emoção do futebol, pela Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. E Verdão já vem jogando. Rios domina pela meia direita, abre a passada e bota a Marcos Rocha. Acabou de chegar, carne fresca no pedaço. Engata uma quinta, é o capitão do time agora, Marcos Rocha. Toca na direita, dá pro Estevão na linha de fundo, para, domina, dá uma pisadinha na bola, encara a marcação de João Schmidt, dá Marcos Rocha. Levantou no gol muito alto, agora dói de cabeça, tira a bola, cai na entrada da grande área. Fabinho sobe com o Wendel Silva, põe o pé, o Wendel, Fabinho agarra, tira aqui atrás, Lucas Braga. Recuperação de bola para o Palmeiras ainda com Naves. Naves toca a Murilo. Pressão de Wendel. Volta Murilo entregando para o Everton, que domina com o pé na entrada da sua grande área. Edu Dracena. E as mexidas. Duas no Verdão e uma no Santos. Edu Santos 1-0. Com relação ao Palmeiras, o Girai, né, entrou o Marcos Rocha. O Marcos Rocha, jogador experiente, jogador que apoia mais do que o Girai, né? E o Felipe Anderson saiu para a entrada do Rômulo, né? O Felipe Anderson, infelizmente, no primeiro jogo na Vila Belmiro. Esse ataque do Verdão aqui, Edu. O Estevão na esquerda, arrumou pro Vanderlan, que não chutou, tocou no fundo. Rômulo cruzou pro gol de primeira, bateu para fora! Thales entre a marca do pênalti, a linha da pequena área, inacreditável! Era acertar o gol! Que gol! Perdeu o menino Sara, deixa a bola bater no pé dele e ela entra! E vem Verdão, Fabinho, Thales no comando, domina, na canhota para chutar, tá longe, rolou na grande área, para Rômulo, para empatar, Brazão travou com ele, tá na grande área, Schmidt tirou, deu pênalti, Candançan! Não, ele apontou o pênalti, agora diz não, parei, porque o assistente Evandro de Melo tá dando o impedimento. Candançan havia dado pênalti. Primeiro vem o impedimento, Gustavo Soler. E agora vamos ver se o Márcio Henrique de Góes corrige alguma coisa lá na central da Federação Paulista de Futebol com VAR, mas por enquanto, bandeira de número 2, Rafael Tomás Alves, salvando a zaga do Santos, porque realmente teve pênalti em cima do Rômulo, mas o bandeira marcou impedimento. Vamos ver se o VAR muda algo. Parece milimétrico, não é, Edu Dracena? Vendo pela televisão, é aquele de régua, não é, Edu? Bem pouquinho estava na frente, sim, o Canhão. Mas como falou, o Palmeiras voltou melhor no segundo tempo, né? O Santos já não entrou meio que dormindo, né? Para a segunda etapa, então tem que entrar ligado, porque um jogo como esse, qualquer detalhe faz uma diferença muito grande. 10h45 da noite, o quinto sinal da Bandeirantes marca. O Verdão tentou empatar de impedimento. Rômulo à frente, o árbitro havia marcado o pênalti do Brazão em cima do Rômulo. Guilherme de cabeça, ela bate em Marcos Rocha, volta Escobar para proteger, dá uma puxeta, levanta à frente, vem o Wendel de cabeça, corta Naves, a bola vai no alto, Pituca cabeceia, dá na ponta, vem Lucas Braga, trava a defesa, ficou reclamando de um toque por baixo, o Vanderlan, o jogo seguiu, com o Peixe com ela, também caminha com o Schmidt toca, dá Guilherme na esquerda, vem Rios, Guilherme já o dribla, do lado a Soteldo, a Guilherme no fundo, levantou a cabeça, vai ser prensada, vem por baixo, Naves toca essa bola para fora, Murilo, enfim um bicudão e manda a bola para fora direto pela linha lateral, 3,5 de jogo, segundo tempo na Vila Belmiro, Santos ganhando 1-0, Valtec protege, impermeabiliza e ainda colore a sua casa, Valtec impermeabilizando e colorindo o Brasil, soltando pra bola, perdeu sem falta, pega sobre a fruta, prensado com o Escobar,
Pra fora. Opa, a coisa esquentou, saiu fumaça. Escobar já arremessa a bola com muita pressa. De cabeça corta Marcos Rocha. Soteldo pega a sobra. Rios vem na disputa de bola com Soteldo. Soteldo encara. Rios vai tentar driblar. Soteldo vai. Soteldo deu um chute na canela do Rios que se levanta rapidamente. Opa! Pintou um clima aí, Miliose. E o pessoal não gostou, mas rapidamente consegue acabar com a confusão. Candanceu, o Palmeiras tem a bola no campo de defesa, o Santos vence 1-0 na Vila. Rômulo para trás, o passe errado do Rômulo no pé do Pituca. Pituca já toca para o Wendel, que devolve a bola para Diego Pituca, que rola pela meia esquerda. Ó, o Soteldo fechando aqui na aproximação com o Escobar. Soteldo, Rios travou por baixo para tomar. Pituca pega a sobra, volta a bola para João Schmidt. São 4,5 segundo tempo, o Santos ganhando o jogo 1-0. Toca Schmidt, dá o Escobar, prensou com ele o Estevão. A bola volta com o zagueiro ainda. Fica para Zé Ivaldo, olha, mas não recua a bola para Brazão, não. Toca, ele volta para João Schmidt, lado esquerdo. Tabela curtinho do ladinho, deixa para Guilherme. Dispara pela ponta o Escobar, pediu lançado. Marcado pelo Marcos Rocha, o encara, vai recuar. Devolve a bola, vira para Guilherme. Enfia pela minha direita na aproximação com o capitão. Para Pituca, passa o pé sobre a bola. Sai bem da marcação de Thales, o garoto daquela fungada chegando em cima. Pituca o encara, vai driblado. Trouxe da perna boa, a canhota, recua. Do ladinho com o Lucas Braga. Vem o toque do 5 do segundo tempo na Vila Belmiro. Rafael Palmeira, mesa de som, com Beto Rebeck, Adriano Oliveira, central técnica. E o Santos troca passes com seus zagueiros. Baço, na meia para Pituca. Pituca vira com o Lucas Braga. Pressão do Vanderlan. Coloca o pé, ela vai ficar no campo de defesa do Santos ainda para Zé Ivaldo. Brazão pede Zé Ivaldo, volta a bola para o goleiro. Na Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio do segundo tempo. Paulistão, terceira rodada, Santos 1, Guilherme, Palmeiras 0, Nina Gagliotti. Hoje à tarde, o Corinthians venceu o Grêmio por 1-0 e está classificado para a grande final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que acontece no próximo sábado contra o São Paulo, um majestoso da volta do Pacaembu. Lateral cobrado, indo para a bola, chegou disputando com o Murilo, a bola bateu desviada em Murilo, é lateral, é para o Santos cobrar. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Sil, pode confiar. Lateral para ser cobrado, vem Léo Godoy para o Santos. Santos 1-0, Vila Belmiro. Arremessa Guilherme, sobe bola muito alto, encobre. Cai atrás com Naves. Naves toca ela para Vanderlan, que enfia no meio. Tentou virar Maurício, domina bem. Aí dá na ponta Thales. Domina e vem com ela. O Estevão pediu na direita. Thales carrega, dá para o Estevão. Encosta Marcos Rocha. Estevão driblou o Escobar. Tá na área, bateu direto na trave, fora! Ela pega na trave, na junção do ângulo, mais pro lado de fora. Chute com o pé direito, perigosíssimo, Soler. E o Estevão tem muito dessa jogada, Canhão. Não é porque ele é canhoto que toda hora ele vai trazer pra dentro. Ele não deixa o óbvio na jogada. Ele joga para a perna teoricamente ruim, a direita bate firme, pé direito na bola, ela dá na trave, quase o empate do verde. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas de internet, até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Soteldo na grande área pro Brazão, lhe dá um bicudo. Se essa bola passa na gol contra. Lucas Braga tenta pegar aqui, não domina, a bola quica, passa, vem o Wendel Silva na disputa, ganhando o Naves e já toca na direita pra correr, bem aberto o Léo Godoy, vai no fundo, evita que a bola saia, tenta driblar, vai desviada, Rômulo tocou pra fora direto pela linha lateral, em arremesso para o Santos cobrar. O Disney Plus tá com o melhor do futebol, assiste o campeonato inglês, campeonato espanhol, campeonato italiano no Disney Plus, com transmissão da ESPN. 8 do segundo tempo, som da Bandeirantes, com Guilherme Morgente mostrando para você todos os sons aqui da Vila Cheia. 1-0, Peixe ganhando o jogo, lateral, ataque do Santos para cobrar Léo Godoy, sai da grande, ele pede o Wendel Silva. Arremessa Léo Godoy para o Wendel, sobre de cabeça, quarta defesa aqui atrás com o Fabinho, disputa na proteção com 2, tenta a finta, depois atropelada, é falta marcada na sequência do jogo, é pro Verdão atropelado, fica no chão, pede a falta, arbitragem dá em cima de Maurício e vai trocar o Santos, Miliose. É isso, confirmando mexida na equipe do Santos, sai o número 23, Lucas Braga, que entrou no primeiro tempo também substituído, entra o 17, Tomás Rincon, vai colocar mais um volante, agora o Pedro Caixinha. Edu Dracena, Tomás Rincon. Sai Lucas Braga, que entrou no lugar do Tassiano machucado e que sai agora com 8 minutos e meio do segundo tempo. Nitidamente, Edu, tem ali o consolo dos jogadores do Santos, como quem dizem assim, ó, calma. O Lucas Braga, é claro, não vai gostar de ser substituído agora, né, Edu? É, uma situação chata, desagradável, né?
Não entendi essa substituição, até porque o Braga entrou bem. Tava fazendo ali o papel ali de marcação, né? Ainda não fez aquelas jogadas que de partir para cima e tudo. Agora colocou um volante para tentar fechar o meio e tentar jogar no contra-ataque. Marcos Rocha, Estevão de volta à direita, linha de fundo pro Estevão, pro Marcos Rocha, cruzou pro gol, saiu Valdomiro no carrinho pra fora, escanteio Santos, aliás Palmeiras, escanteio Verdão na direita, Gustavo Soler. No vacilo da marcação do Santos, ninguém acompanhou o Marcos Rocha, o Zé Ivaldo faz o corte, escanteio para o Palmeiras, sempre ele, pé canhoto na bola, Estevão vem na batida. Cobra curto o Estevão para Marcos Rocha, bico da grande área, Rios, dominou na área, a Marcos Rocha, Escobar se antecipa na marcação para tomar, com 9,5 segundo tempo, bota na ponta, esse passe errado pro Soteldo Rios, primeiro volta, protege, joga, segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é Nakata. Próximos dos 10 minutos do segundo tempo, para trás esse passe do Fabinho vira Murilo, tomou pressão do Wendel Silva, vai ter que voltar a bola para o Everton, o goleiro domina na grande área com o pé, vem aí o toque dos 10 minutos do segundo tempo na Vila Belmiro. Naves na meia direita de primeira, bota na frente esse passe pra trombar, Thales tomou pancada, a arbitragem não pega a falta, Guilherme já aciona o Wendel, que dá a Guilherme, enfia no meio no pé do adversário, na frente toma Murilo, já rola Maurício que toca Rômulo, lateral esquerda, marca Léo Godoy, carrinho do Léo Godoy, Rômulo ganhou, Léo Godoy acerta a bola, Rômulo bobeou, perdeu, Guilherme na sobra pelo meio do campo, sai do primeiro, deixa atrás Fabinho, na direita dispara aberto Léo Godoy, lançado no fundo, olhou pra área, levantou na mão do Everton, ele olha pra área e bota na mão do goleiro do Palmeiras, na Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio é o segundo tempo. Paulistão, terceira rodada, Vila Santos 1, Palmeiras 0. Nina Gagliotti. Pela Liga dos Campeões, o Feyenoord venceu o Bayern de Munique por 3-0, o Milan fez 1-0 no Girona e a Inter de Milão venceu o Sparta Praga também por 1-0. Estevão na direita, 2 dribles, vai no fundo para cruzar, recua para Marcos Rocha, para trás, dá Rios de novo, toca do ladinho, Fabinho abre a jogada na esquerda, o apoio do Vanderlan, para ele, para cruzar pro gol, levantou para Maurício, pro alto, cabeçada no baço, ela vai entrar, o gol tá sozinho, Brazão dá um soco quase em cima da linha da grande liga, Guilherme tenta tirar, mas erra, Rios pega a sobra, bate pro gol, ela bate na cara do Guilherme, volta na direita, Thales, perna canhota, levantou, de cabeça tentou o Estevão, vai desviada, passo, voltou para escanteio. Que sequência do Palmeiras, quase empata, Soler. A blitz do Verdão, agora em versões de papéis, o centroavante Thales cruza para o Estevão, ele testa firme, ela bate no baço, se perde pela linha de fundo, escanteio, e tem jogador do Santos caído porque tomou bolada na boca do estômago. Guilherme, né? Apareceu na cabeça, né? Não foi na cabeça. Bom, tá nessa altura também, o cara vai enrolar, né, Soler? Tá na dele, né? Tá fazendo o gol da vitória do Santos por enquanto, não tá com pressa, mas que doeu. 12 minutos, o Verdão tem escanteio. Pra grande área, os zagueiros do Palmeiras. Aqui dentro o Murilo. Naves. Estevão se prepara para cobrar o escanteio. 1-0 Santos, autorizado. Muito alta a bola, de cabeça Bruno no meio, tira, Tomás ficou muito mal. Rebote atrás, Maurício toca, dá Rios, cortou para canhota, colocou para grande área. Rômulo subiu, cabeceou pro gol, ela vai por cima. Rômulo sobe livre, ela passa por cima do gol. Deu até pra ver que ela tocou no nosso microfone coladinho atrás do gol ali. Encobriu o gol e foi pra fora, Soler. E deu pra sentir também, Canhó, a torcida do Santos dando aquela gelada nessa cabeçada do Rômulo. E agora, nosso querido o Guilherme Mordente, melhor dizendo, vai ter que explicar no almoxarifado porque quebrou o microfone. Não, é a bolada do Rômulo. A culpa é do Rômulo. Alô, chefia, não, nada a ver, viu, Marcelão? Nada a ver com o Mordente. A culpa põe na comanda do Rômulo, atacante do Palmeiras. Sobe de cabeça aqui atrás pro Verdão, rebate Murilo, dá de primeira esse passe na ponta para Thales, rebate Léo Godoy, vai na ponta, cabeceia Guilherme para Soteldo, tentou ajeitar, vem o Wendel Silva para Soteldo, com o braço pareceu tocar na arbitragem, tá do ladinho, não pega nada. 13,5 segundo tempo, Santos 1-0, Naves por meio no campo da jogada, Guilherme volta bem ligado e toma, já dá para o Wendel, tentou de cabeça para Soteldo, forte demais a bola, o Everton vai sair do gol para pegar sozinho. 13,5 segundo tempo, Edu Dracena comenta na Bandeirantes, Edu Dracena, Santos 1-0, Verdão tá ligado, tá no jogo, hein, Edu?
O Palmeiras está com o melhor postado dentro do campo, está com mais posse de bola também, né? Chegou mais perto do gol do Brasão, né? Da equipe do Santos. E o Santos tentando agora com a entrada do volante, né, que o Caixinha acabou colocando para tentar fechar e jogar no contra-ataque. 14 minutos do segundo tempo, o Santos vencendo em casa o Mazeiro e o Palmeiras tenta atacar para empatar o jogo, bola para a direita para Marcos Rocha, dispara pela ponta, bem aberto Maurício, Pedro tenta o passe, vira para o Estevam, girou, Escobar chegou, deu um sarrafo nele, é falta marcada, a bola para o Palmeiras agora. O tenta atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade, economia em todos os produtos. E o Santos espera o Wendel Silva, já driblou Naves na direita, Soteldo, Pituca da grande área também, o Wendel dominou, tá marcado em cima do Murilo, recua, dá Guilherme, atrás para Tomás Rincon, dá para bater, já não dá mais não, já vira a bola para direita, no apoio, Léo Godoy, do Godoy para Soteldo, encostou, marcado, vem Vanderlan para cima, tentou driblar Soteldo, sai do Vanderlan, tá na área para cruzar, rolou para trás, Fabinho botou de bico para fora pela linha lateral, em arremesso, ataque do Santos na direita agora, com quase 15 segundo tempo, hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse estrelabet.bet.br. 15 minutos do segundo tempo na Vila, completamente lotada. Santos ganhando em casa, 1-0, arremesso lateral para Léo Godoy, Cobar colocou para a grande área para o Wendel Silva, marcado pelo Murilo, ele prende, protege, sai da grande área, biquinho atrás para ninguém do Peixe, a bola vai para fora pela linha lateral, aqui Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. São 15 minutos e meio do segundo tempo. Campeonato Paulista, terceira rodada, Vila, Santos 1, Guilherme marcou de falta no primeiro tempo. Santos 1, Palmeiras 0, Verdão bem a jogada com contra-ataque. Thales na meia direita, vira para o Estevam, dominou, caminhou pelo meio, rola Thales de primeira para Marcos Rocha na direita, para cruzar pro gol, tentou driblar Escobar, ganhou Marcos Rocha, cruzou para Thales, ele caiu sozinho, a bola foi para fora pela linha de fundo. Aqui Nina Gagliotti, Santos 1, Palmeiras 0. Pela Copa do Nordeste, o Náutico está empatando com o Ceará 0-0, CRB e Vitória 2-2, Ferroviário e Sport 1-1. Eu e você ligados pela mesma emoção, com todo o time da rede Bandeirantes de Rádio. Um abraço para Camboriú, a bela Camboriú, Santa Catarina. Pedro Henrique, com a namorada Marcela, são torcedores do Palmeiras, ligados. Um abraço para vocês em Camboriú. PC, Passa, levanta a frente sozinho com o peito, Murilo, escolhe essa bola para a ponta esquerda, recebe de volta esse passe para Vanderlan, Vanderlan toca a Murilo, dá na meia para Maurício, para Vanderlan, tomou porrada Maurício, opa! João Basso deu uma chegada, eu vi poeira levantando, para não falar fumaça, viu, Soler? E chegou firme agora o Basso, zagueirão da equipe do Santos, pegou o Maurício por ali, falta marcada, mas segue sem pintar cartão amarelo na Vila. 17 minutos do segundo tempo, o Santos ganhando o jogo em casa 1-0. Quando acabar, vem apito final com Ricardo Capriotti. Naves, Thales, toca a defesa, vem o Wendel na sobra, já recua. Pituca bota no peito, domina pelo meio campo, é marcado pelo Thales, dá para o Wendel, de frente, tem Soteldo na direita, é para ele, a bola domina o baixinho, encarando o Murilo. Soteldo na área, bateu o Murilo para ganhar, toma dele, chuta na ponta, ela bate no bumbum do Léo Godoy, vai para fora, para a linha de fundo. Tiro de meta pro Verdão, agora cobrar. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 17 minutos e meio de jogo no segundo tempo. Marcos Rocha pela ponta bateu errado. Toca direto essa bola pela linha lateral. É arremesso de graça pro Peixe que cobra com o Escobar, que dá para Schmidt, que recua. Toca o zagueiro, vira a bola para Zé Ivaldo. Zé Ivaldo, ele volta para João Schmidt. Pressão do Thales. Schmidt vira a jogada para a esquerda para Escobar, que toca na ponta. Marcos Rocha tira. Ela bate em Rio, fica para Estevam. Ele bota no peito. Chapelou bonito o Escobar. Dominou o Estevam. Olha pelo meio do campo. Ó o Maurício chegando para Maurício. Partiu de frente, ajeitou, mandou um canhão no canto. Fora! A esquerda do gol, deu para ver a sombra da bola na trave. Um canhão da entrada da grande área. Que liberdade deram pro Maurício, Soler. Deram espaço, o artilheiro do Palmeiras nesse início de temporada arriscou de longe, ela passou perto do gol do Brasão. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 18 minutos e meio do segundo tempo na Vila Belmiro. Placar de 1-0, o Santos está vencendo o jogo.
Tiro de meta, Brasão para fazer a cobrança. Pé direito, enfim, um bicudo. Wendel Silva sobe de cabeça, marcado pelo Richard Rios. Toca para o alto, tenta João Schmidt de cabeça, rebate Murilo. Cai no meio campo, Schmidt vai, bota o cabeção e tira. Pro Verdão, vai no meio do campo até Maurício. Ele sobe com o Tomás, com Caio. Maurício falta. Vantagem para Thales. Tentou driblar. Opa! Basso acertou, segunda arbitragem, a bola. Eu só queria entender como é que ele acertou a bola. Se a bola saiu pro lado, ele vinha de frente. Rios na jogada travou, dá pra Maurício, que volta a bola pra Rios de novo. Parou, brecou, limpou, depois tocaram por trás do Tomás, Rincon fez a falta. Não é, Soler? Se foi na bola o toque, por que a bola foi pro lado, né? Estranho, né? Boa pergunta, Canhão. Ó, o Estevão na direita, marcado por 2, Escobar cercou, Estevão ganhou, vem Guilherme, Estevão tomou no fundo, rolou pra trás, era pra marcar, Thales de bico baixo, tirou, mandou pra fora pela linha, ele vai desabar o João Basso, pelo menos tentou. Agora vai parar o jogo árbitro, porque o João Basso tá reclamando aqui de alguma coisa. Ele não cai. A cãibra, tá sentindo cãibra, né, Soler, zagueiro do Santos? O juiz mandou esperar, porque também o Rios tá com dores ali na região da barriga, mas ainda faz o gesto de esperar. Não sei se o Márcio Henrique de Góes também está conversando com o Candançan, mas ele está falando agora com os jogadores em campo. Aparentemente tem revisão, mandou jogar. Lateral cobrado, domina aqui atrás da defesa do Verdão para jogar com o zagueiro Naves. Naves entrega para outro zagueiro, vira a bola para Murilo. Vem aí o toque dos 20 minutos do segundo tempo na Vila Santos, vencendo o jogo 1-0. Vanderlan para trás, dá Murilo, levanta para a direita, a bola muito alta, direção do Marcos Rocha, que domina com categoria, colocando no chão, encosta ao lado do pé de Maurício, passa na ponta do Estevão, toca Marcos Rocha, vira para Maurício, Rios por dentro, de primeira, para Fabinho para trás, essa bola dá para Maurício de novo, tomou pressão, abre a chegada que deu Schmidt no Maurício, que chegada. Bola voltou para a esquerda, para Murilo, entrada na grande área, para Thales, para Rios, para Thales, para Rios, na esquerda, Rômulo, posição legal, encarou Léo Godoy, driblou, Léo Godoy carrinho na bola, mandou para fora, escanteio, Soler. Escanteio pro Verdão cobrar, vem aí Estevão com muita pressa, passamos de 20 minutos e meio do segundo tempo na Vila Belmiro. Para a grande área, os zagueiros do Verdão fecham aqui dentro, Naves, Fabinho também tá aqui. No rebote apenas Vanderlan, Marcos Rocha e Maurício. 21 minutos, escanteio autorizado, a cobrança, Estevão para a bola, levanta de cabeça de Silva, tira a bola, voltou para Soteldo, na direita, dispara pelo meio, Guilherme, caminha Soteldo, carrega a bola, chama a falta, dá Guilherme, se antecipa de bico, Marcos Rocha, toca a bola para fora, bateu no Guilherme, em lateral, ataque, a bola para o Verdão agora, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a sua marca número 1, entre os mecânicos do Brasil. 21 minutos e meio, Vila, segundo tempo na Bandeirantes, você se liga, Paulistão, terceira rodada, Santos ganhando em casa 1-0. Palmeiras troca a jogada pela meia esquerda, vira Rios, Rios toca Murilo, que entrega na ponta para Vanderlan, devolve a bola, lança para Murilo, pelo meio se desmarca Thales, ele vira a bola para a ponta esquerda, belo passe do Maurício, para Rômulo, vai no fundo, Thales pediu, Rômulo tentou driblar, vem Basso, caiu Rômulo, nada de falta, Basso domina e sai jogando, o zagueiro suscitava a compra de pertinho, Matheus Candançan, parte à frente, João Basso, dá um bicudo no meio para o Wendel Silva, ele tenta, a bola bate na cabeça dele, fica com o Palmeiras, para Marcos Rocha, tem liberdade, Thales pediu, vem Marcos Rocha, rolou pelo meio para Fabinho, na canhota com Maurício, bico da grande área, levantou a cabeça, cruzou Thales, cabeceou no canto, é gol! Gol! Do Palmeiras! Do menino Thales! Saída errada do Santos, o Verdão se arma, a defesa do Santos aberta, que capricho no cruzamento do Maurício, pra cabeça do menino Thales, ele sobe bem demais, um leve desvio, ela vai no canto esquerdo, empata o Palmeiras aqui na Vila Belmiro, Thales, Santos, Verdão. O Gabriel Brazão não tem jeito, tá feito, o Thales empata, o Verdão vai pra cima e empata, Soler. Para destacar aquilo que o técnico Abel Ferreira falou na última entrevista coletiva. Hoje o Thales é o melhor 9 do Palmeiras à disposição. E ele faz valer isso dentro de campo. Segundo jogo consecutivo que a bola vem para o garoto. Ele põe no barbante Thales, o jogador que mais marcou gols na história do Palmeiras no Sub-20, uma única temporada. Foram 32 gols no último ano, o segundo gol dele como profissional. Para quem sabe se consolidar no time de cima, para quem sabe, desculpa o trocadilho, ele virá o Thales Mancanhão. Por enquanto está sendo. E o Santos troca duas.
Viliose. Confirmando, Canhão, sai o 2, João Basso, entra o 15, Luan Pérez. Além disso, o 5, João Schmidt, foi descansar. 16, Rainer tá em campo. Mexeu 2 caixinhas, tomou o gol de empate, já trocou. Ouça um instante o Edu Dracena, 1-1 na Vila. 24 do segundo tempo, Pituca carrega essa bola para o Santos, vira para Guilherme, vai tentar passar pelo Estevão, vai recuar, recua, devolve a bola com o Luan Pérez, abre a jogada pela meia direita para o outro zagueiro do Santos, bota no fundo, para chegar com Zé Ivaldo, encosta Soteldo pelo meio, Pituca desmarca-se, pede à frente o Escobar, bola aberta meia esquerda, para Pituca, Escobar se enfia pela meia, é para ele o passe, a bola aberta mais na ponta, para Guilherme, domina, toma a frente, marcado pelo Estevão, encara, tenta driblá-lo, balançou o Estevão, vai bem na jogada para tomar do Guilherme, insiste Guilherme, Estevão tenta a fita, bate nele enroscada, Guilherme pega a sobra, vai tentar driblar, driblou até o Pituca, trombou com o próprio Copira e ganhou a bola, toca recuando, volta a bola com o zagueiro, vem Luan Pérez fechando, 24,5 segundo tempo, pra meia essa bola pra Zé Ivaldo, ameaçou queimar pro gol, dá nas costas do Léo Godoy, ele vai ter que voltar pra buscar, e voltou e buscou, balançou, tentou a finta, Rômulo trava, ela vai para fora pela linha lateral, em arremesso o Santos cobra do ataque agora, Grupo Souza, Lima Eficiência, em segurança e serviços. Tomazinho comprando no campo do Santos, já toca a bola lá do esquerdo, deixa a bola pra Pituca, Pituca marcado pelo Maurício, devolve no meio do campo, aqui atrás, recua, bota na ponta com o zagueirão, vem Luan Pérez, todo empolgado, caminhou, vai bater, canhota bateu no Wendel Silva, não pegou a sobra do ar, bateu de primeira, o Everton! 2 na mesma jogada com o zagueiro Luan Pérez tentando, Edu Dracena, o Verdão empata com o menino Thales, e aí o Caixinha já troca, 2 logo de cara, 1-1, Edu Dracena. Canhão, o Palmeiras já estava merecendo o gol, né? O Palmeiras voltou melhor pro segundo tempo, fez uma bela jogada, né? Saiu do lado direito, foi pro lado esquerdo, depois um cruzamento do Vanderlan para o Thales fazer o gol. Agora, depois da mudança do Caixinha, a equipe do Santos caiu muito em produção e está jogando só no contra-ataque. Na Vila Belmiro, a bola rola, o relógio não para. Guilherme com o Santos na esquerda, Rios em cima dele, Escobar dispara, Guilherme prendeu, carregou, virou de frente o Soteldo, pediu do ladinho, ele enfia a bola para a direita para Rincon, passe é forte demais, ela cai na ponta com Léo Godoy marcado, Rômulo em cima dele, dá Tomás Rincon, dá Léo Godoy na área, na direita, para cruzar, bateu, travou, Rômulo tira escanteio. Viliose. Na boa infiltração pelo lado direito, Léo Godoy agora mostrou velocidade e no cruzamento, no último instante foi travado, ganha o segundo escanteio do jogo apenas para o Santos. Guilherme vem para a cobrança com a 10. Grupo Souza, Lima Eficiência em segurança e serviços. 26 minutos e meio, segundo tempo, a 1 placar da Vila. Santos e Palmeiras estão jogando, você se liga na Rede Bandeirantes de Rádio. Vai cobrar o escanteio, Guilherme para a grande área, Luan Pérez. Lá dentro, Zé Ivaldo também é grandão. Fecha o Wendel Silva na primeira trave. Autorizada a cobrança. Rolada curtinha para Soteldo. Balançou, sai do Rômulo, bateu no Rômulo de volta. É novo escanteio. Acho até que a torcida ficou paciente que para fazer isso é melhor colocar na grandeira, né, Miliosa? E pior é que teve muita conversa antes disso, viu? Olharam um pro outro e aí? Você acha que é uma boa? Isso. Acho que é uma boa? Vamos lá? Vamos lá. É por isso, muita conversa é por isso. E deu errado. Guilherme cobra o escanteio, vai colocar na grande área, 1-1 jogo na Vila. Autorizado, 27 segundo tempo. Guilherme para a bola, primeira trave, mal defesa, quarta, Estevão tenta pegar a sobra, levanta o pé e toma do Escobar, o Estevão. Vai partir à frente, pelo menos tenta, caminhou, são 2 em cima na cobertura, ele é rápido, tentou dominar o Escobar no carrinho para tomar do garoto Estevão. Ganha dele, vem aberto, a torcida aplaude o esforço do lateral esquerdo, Escobar. Baltec protege, impermeabiliza e colore a sua casa. Baltec impermeabilizando e colorindo o Brasil. Escobar no carrinho na jogada com Rios toma dele, caído o Escobar, Estevão na direita, tá impedido agora, lançado agora, tá em posição legal, ele saiu na hora, pelo meio domina, à frente Thales se posiciona, Estevão limpou, na área, bateu no gol, Brazão pegou, soltou, encaixou, ele caiu em cima da bola, esquisitou, depois a barriga que defendeu, né, Soler? É, quase ficou só com as penas na mão, goleiro Brazão, mas ele se joga em cima da bola para evitar o rebote que chegava o Thales, segue 1-1 na Vila Belmiro. Rainer na direita, domina, recua, dá Soteldo para trás esse passe para Léo Godoy de novo, fechando com ele, 28 aqui, segundo tempo. Se o importante é a qualidade, não confia em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada no Brasil. Se é Sil, pode confiar.
28:30, segundo tempo. 1-1, placar do jogo. Bola para Zé Ivaldo, que toca para a direita para Soteldo. Limpou por dentro, sai do Rômulo. Caminhou com ela, fechou, tá no bico da grande área. Agora vai na meia-lua da grande área. Toca do lado do Guilherme para Soteldo. Na área, bateu para trás, desviada na marcação. Fica na entrada da grande área para Rios. Domina de costas para a marcação, já envia para Thales. O autor do gol, o Verdão, protege. Chama a falta, vem Luan Pérez. Thales girou, depois tomou a falta do Basso, combateu por baixo. É falta, a arbitragem parou para marcar. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas, internet e até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. 29 segundo tempo. Edu Dracena comenta. Edu, com essa temperatura aqui de 60 graus, é evidente que mesmo com 5 alterações, não dá para aguentar aquela correria do primeiro tempo, né, Edu? Não, Canhão. Infelizmente, ainda os jogadores não estão ainda na sua melhor forma física ainda, então não tem nem como a gente cobrar. Mas a gente vê um belo jogo de futebol, um jogo de correria. Agora o Palmeiras mais com a posse de bola e o Santos mais posicionado e querendo sair só no contra-ataque. Vem agora, ó, tentando, Rincon na direita, Rainer nas costas da marcação, volta em cima dele, Vanderlan, Rainer parou, bico da grande área, limpou, Vanderlan deu biquinho, tirou dele, a bola para Fabinho domina a galera, fica no pé do Rainer. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Assista o campeonato inglês, campeonato espanhol, campeonato italiano no Disney Plus, com transmissão da ESPN. Pediu a falta, o Estevão, quando não foi nada, não foi nada. Bola volta pro Peixe que atrás do milho, joga sozinho o zagueiro Luan Pérez. Próximos dos 30, segundo tempo. Para Pituca no meio campo, do Lavinho para Guilherme, que tira a bola para Soteldo. De frente pro gol, para o Mendes Silva. Já, Soteldo limpou o primeiro, vem no segundo, foi travado, 2 em cima. Palmeiras já toma e tenta o contra-ataque aos 30 do segundo tempo. Para Rômulo, na proteção, prendeu, passou, ó o Murilo, onde veio parar. Invertendo direita, a bola muito alta para o Estevão correr. Ele contra o Escobar, vem Escobar, dá um bico e bota a bola para fora pela linha lateral. E sente, hein? Disputou, tá no chão, a arbitragem não deu a falta, ele apenas arremessou lateral. Quem tá vindo aí no time do Abel, Soler? Ele chamou o Atuesta e chamou também o Luigi. Daqui a pouco mais 2 trocas no time do Palmeiras. Lembrando que o Verdão fez apenas 2 alterações, as 2 no intervalo do jogo. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata. Condensa inteligentemente, até aproveita para dar um tempinho para os caras respirarem aqui nas alterações. Vem a primeira, agora vem a segunda. Você informa, Soler. Sai com a número 35, Fabinho. Vem com a número 28, Atuesta. Sai com a 35, Fabinho. Vem com a 28, Atuesta. E sai o autor do gol exausto, Luigi, com a 39 para a entrada do 39 Thales para a entrada do 31 Luigi. Então 39 Thales, o autor do gol, para a entrada do 31 Luigi. As 2 trocas do time do Palmeiras, com detalhe, né, Canhão? O Atuesta é um jogador que não está nos planos do técnico Abel Ferreira para o ano completo. O Palmeiras quer negociar o colombiano, mas enquanto não chega nenhuma proposta, enquanto o Zé Rafael não sai do departamento médico, o Atuesta vai embalando alguns joguinhos, o terceiro dele no ano. Maurício com o Verdão, pega essa sobra, vira o passe para a esquerda, bota a Vanderlan que toca ao lado, para Maurício de volta, Soteldo marca, vira pela meia direita, Maurício para Rios mais atrás aqui com o Naves, 32, segundo tempo, Naves na direita, bela bola, na área, arrumou, bateu pro gol, Atuesta, manda longe. O Edu, essa informação vinda do Soler é interessante. Posso imaginar o seguinte, não tá nos planos, mas tá aqui, tô precisando. Vai que eu boto o cara vai bem, eu mudo de ideia, mantenho, ou vai que ele vai bem a ponto de alguém oferecer uma grana boa, né, Edu? Com certeza, Canhão, ainda mais a gente sabe que o futebol é muito dinâmico, o que hoje de repente não serve, amanhã pode estar servindo, né? Como você falou, faz um bom jogo, mantém aí uma boa regularidade, daqui a pouco o técnico ou mesmo a diretoria pode mudar de opinião. Ó o Guilherme na cagota, Soteldo na grande área, para trás, prensou Rios, escanteio, Miliose. E nessa dobradinha o Santos vai respirando, de Soteldo para Guilherme, de Guilherme para Soteldo, e garante mais um escanteio. O 4º pro Peixe na partida, o camisa 10 Guilherme é quem vai colocar a bola na área. 11h15 da noite, o 5º sinal da Bandeirantes marca. Guilherme cobra o escanteio, 33 aqui, segundo tempo, 1-1. Costou Soteldo para a grande área, Luan Pérez, lá dentro Zé Ivaldo também, com o Mendes Silva, rebote Tomás Rincon e Escobar. Guilherme, jogada ensaiadinha, vai cobrar mais que o Rocha, o Estevão tá bem pertinho ali, ó.
4 autoriza agora. O Estevão anda um pouquinho. Agora ele tá na linha dos 9,15 m. Guilherme Coutinho para Soteldo. Para Guilherme. Levantou na grande área. Tentou Raider na defesa 4. Arrancou cabeceira na grande área. De bico tira. Rômulo aqui atrás. Ela vai na entrada da grande área. Para correr tentando Luigi. Prensada. Guilherme cabeceia. Dá no bolo. Sobe em Deus o Verdão. Corta Murilo. Volta. Arrancou e a bola. Grita socorro. Coitada dela. Espirrada. Dá Luigi. Soteldo agarrou pela camisa por trás. Não, perdão. Não é o Soteldo. É o Léo Godoy. O cabelo pintadinho me enganou, depois no tamanho deu pra ver que é o Léo Godoy. Mas vale a observação. Mas que jumentice a dele, Emílio. Que jumentice fazer uma falta dessa no meio campo. Foi pra matar o contra-ataque, né? Evidente. Ia pra lateral aqui, o Leite com mais 2 na cobertura. Feio, se o cara vai fazer o gol, tudo bem, né? Ficou feio pro Léo Godoy, que leva o primeiro cartão amarelo, Canhão. E temos público e renda. Por público favor. de 13.910 presentes para uma renda de R$ 686.482,50. O maior público da Vila no ano até aqui. Marcos Rocha pro Estevão, que toca ao lado, vira o passe pro Atuesta, bateu prensada, vem Luan Pérez. Atuesta insistiu, Luan Pérez tentou. Atuesta bota essa bola pra fora pela linha de fundo. Não é, Edu, uma falta como essa feita pelo Léo Godoy não era contra-ataque. O Luiz ia fintar pra ponta com mais 2 do Santos aqui. É uma jumentice, o cara se expõe e fica pendurado de graça, assim, não é não, Edu Dracena? Ainda mais na posição que ele joga, né? Lateral, toda hora tá tendo confronto, né, com o atacante, né? O jogador do Palmeiras estava sozinho, né, contra 3 do Santos. Então agora tá correndo risco pendurado que pode prejudicar a equipe do Santos. Wendel Silva deu uma bola quadrada pro Guilherme, que reclamou do próprio Wendel. E depois chegou rasgando e botou essa bola para fora o Naves. O Guilherme ficou pé da vida com o Wendel, né, Milhoso? Não foi com a chegada do Naves, não. Deu uma discutida agora com o centroavante, que inclusive perdeu a posição. Por isso tá mais ansioso, buscando se provar. O Wendel, que tá emprestado ao Santos, ainda não teve seu contrato definitivo firmado. 35, Guilherme puxa a bola na esquerda para tentar o Atuesta, marca Guilherme, ganhou, tocou para trás Escobar, colocou para a grande área, a bola tira a marcação, rebate Fabinho, rebate também Maurício, tira. Rebote atrás com o Santos ainda, completamente sozinho, aberto Zé Ivaldo, levantou no gol de cabeça, rebate, Fabinho tira de volta, rebote atrás outra vez para Zé Ivaldo, para Pituca para direita, para Léo Godoy, pé direito para cruzar, levantou pro gol, tentando de cabeça, rebate, tira a defesa aqui atrás com o Fabinho, insistiu Luiz na primeira trombada, ganhou, vem na marcação Zé Ivaldo pro Santos, briga intensa pela bola, Zé Ivaldo toma, da Léo Godoy, dele para Soteldo, caminhou para trás, arrumou Luan Pérez, bateu fraquinho e torto demais, longe do gol, tá todo empolgadinho ele. Depois daquela que acertou o gol, ficou empolgadinho, mandou essa longe. Milhosi. E tomou uma bronca do Soteldo, que pedia a bola de novo. O Luan Pérez falou, você quer que eu faça o quê? Tenho que tentar. Arriscou e foi mal demais. Zagueirão do Santos segue 1-1 Vila Belmiro. Na Vila, a bola rola, o relógio não para. 36 minutos e meio do segundo tempo. O Santos recupera com Pituca, que dá o Wendel, travou Naves, rasga Rios, Guilherme na sobra para Soteldo, muito alta, tira de cabeça, rebate, qualquer bola é muito alta pro Soteldo, né? Rincão de cabeça, tira a bola, volta meio campo do Santos aqui atrás ainda, para Zé Ivaldo, na meia direita, vai virar a jogada pro capitão Pituca, do Pituca para Tomás Rincon, do Rincon Luan Pérez, pede Zé Ivaldo, ele volta, a bola com o zagueiro, 37, segundo tempo, vem Zé Ivaldo, na ponta Rainer, 2 em cima, tenta girar para cruzar, não consegue, já dá Léo Godoy, que vira para Rainer de novo, drible curtinho, bonitinho, sem graça, recua, devolve a bola para Zé Ivaldo, para trás com Pituca, adiantadão, vem Luan Pérez, vai queimada aí de volta, Luan Pérez, não vai não, dá na meia direita para Tomás Rincon, 37 segundo tempo, terminando o apito final com Ricardo Capriotti, para trás a bola com Diego Pituca, na beirada do campo, pela meia direita, o Zé Ivaldo passa como se fosse um ponta, Pituca toca para Zé Ivaldo, linha de fundo para Tomás Rincon, Rios vai na trombada, protege a bola, vai para fora direto, linha de fundo. 37 aqui, vai mexer o Palmeiras de novo. Soler. Sai com a número 18, Maurício, autor da assistência do gol do Tales para a entrada do 40, Alan. Esse canhão é mais um jogador formado na base do Palmeiras, mas dá para colocar que ele, entre aspas, é o veterano da turma. O Alan vai completar 21 anos de idade neste ano de 2025 e é mais um jogador que tem que se provar no time profissional, porque corre o risco de ser emprestado na sequência do ano. Vem para fazer o seu terceiro jogo no Paulistão. Com 21, né, Edu? Com o Palmeiras colocando meninos de 16, 17, com 21 esse aí já tá rodado, né, Edu Dracena? Já tá experiente já, né? Haja vista aí a base do Palmeiras tá de parabéns, né? Cada ano, cada temporada
revela-se mais jogadores ainda com mais qualidade. Então tá de parabéns pelo trabalho que vem fazendo desde 2015 ali, quando chegou, né, o presidente Paulo Nobre, depois o presidente Maurício Gagliotti deu sequência no trabalho e agora a Leila Pereira. Então estão de parabéns pelo trabalho que vem fazendo na base do Palmeiras. Estevão para driblar, Escobar tirou de bico, toca essa bola para fora da valeta, para o arremesso pro Verdão cobrar. Sim. Só destacando, né, essa base do Palmeiras, o Verdão vai receber mais uma parcela do Estevão e vendeu o Vitor Reis por 35 milhões de euros. Então, transformando tudo em reais, o Palmeiras só com a segunda parcela do Estevão e a venda do Vitor Reis, o Palmeiras já tem garantido 381 milhões de reais no seu caixa. O Palmeiras tinha a previsão para o ano inteiro somar 301 milhões de reais. Com meio Estevão e um Vitor Reis, o Palmeiras superou em 80 milhões de reais o que estava previsto no orçamento para o ano inteiro. Em 22 dias, né? Estevão ganhou no quicada da bola, Luan Pérez perdeu. Escobar de bico se antecipou. Ela volta aqui, mas está marcado o impedimento do Estevão. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na carta. Você ligado na maior rede de rádios do Brasil, no digital Guilherme Maciel, com as imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, o Alexandre Max. A galera que está no YouTube tá vendo aqui como é que tá frio na Vila Belmiro. Só me observar aqui, ó. Tá um frio aqui, nossa, rapaz. Tá um frio aqui impressionante, viu? Quase 40, saída errada no time do Peixe. O Santos recupera essa bola. Vai jogar o Palmeiras na sobra de outra vez aqui. Puxa com o Alan. Alan já toca. Dá pro Estevão. 40 minutos. Dominou o Estevão. Cortou para bater. Limpou de volta. O Alan pediu. É lançado. O Alan tá aqui na direita. Bico da grande área. Corta para a perna da canhota. Vai devolver do ladinho. Vira a jogada. Puxa para Marcos Rocha. Do Marcos Rocha para o Alan de volta. Perde Rômulo na grande área. Atuesta. De frente para cruzar. Prensou o Luan Pérez. Escanteio. Escanteio. Verdão na direita. Soler. O Atuesta, ele conseguiu deixar a bola sair, né, Canhão? Na hora que ele dá o carrinho, a bola já tinha saído. Tá lento demais. Acho que é o tamanho da cabeça que atrapalha um pouco. Que isso, Gustavo Soler. 40 minutos e meio, segundo tempo. Tiro de meta, Brazão já toca do ladinho para Luan Pérez. É marcado pelo Luigi, enfia essa bola para o ataque, tenta o Wendel Silva. Sobre de cabeça, rebate Marcos Rocha, dá para Richard Rios. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na carta. Sai jogando o Morelo, dá na ponta Vanderlan, mais à esquerda para Rômulo, Alan dispara pela ponta, Rômulo olha mas não passa, caminha Rômulo, dá no meio Rios que devolve atrás esse passe, toca, recuando bola para o Vanderlan, o tenta atacado, tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade, economia em todos os produtos. 41,5 segundo tempo na Vila. Santos e Verdão estão empatando em 1-1. Terceira rodada do Campeonato Paulista. Alan do ladinho, vira para Rômulo na canhota, enfia no comando, para Luigi de cabeça, rebate, tira do Luan Pérez, pega sobre o Léo Godoy, dele para Soteldo, calcanhar, toca atrás, ninguém do Peixe, a galera fica na vaia, vem Atuesta, tem Tomás Rincon, ganha o Atuesta, toca para a direita, para Marcos Rocha, de Marcos Rocha para o Estevão, ele contra o Escobar, adianta a bola, vem Escobar na trombada, Estevão tomou, vem o Luan Pérez, de bico, Luan Pérez, a bola saiu da Vila. Mamãe cobriu a laje aqui, foi pra fora do estádio, Soler. Caiu na rua. E teve que mandar pra muito longe mesmo o Luan Pérez, porque vai que ela cai ainda dentro da Vila. Verdade. O Estevão podia driblar ele de novo, né? Estevão na jogada tentou driblar, primeiro perdeu, Soteldo já toma, vira pra Rainer, perde a devolução, Soteldo, Rainer caminha pelo meio, Wendel Silva, Rainer vai driblando, agarrado pela camisa, vem Murilo, comete a falta e vai tomar o dele também. Não vai não, Miliose. Cartão amarelo pra ele, matou contra-ataque, o Palmeiras ainda não tinha o cartão amarelo e ele puxa a camisa do Rainer sem qualquer descrição. Amarelo para Murilo, bola pro Santos no campo de defesa. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Se tem hit, tem estrela. Acesse estrelabet.bet.br. 42,5, tá acabando o jogo. Ouço já Edu Dracena, nosso convidado. Que honra ter você com a gente, Edu Dracena. Bola pra Pituca, dá na ponta, Rainer fez a proteção depois que pediu falta, a arbitragem não pega. Vem Rômulo, tromba com ele pra tentar pegar Léo Godoy. Rômulo dá um bicudo no meio pro Estevão, Escobar corta, vai na direita outra vez, a bola cai no pé do Léo Godoy, atropelado na sequência pelo Balan. Não deu falta, o Atlas, jogada seguiu pro Verdão, tomar a frente com o Vanderlan. 43 agora, segundo tempo, segue 1-1. Vanderlan pra trás, o Alan pra Vanderlan.
Toca do ladinho, vem dupla Caipira, Alain e Vanderlan por aqui. Vai recuar Vanderlan. Vem, volta a bola pelo meio pro Atuesta. 43, segundo tempo. Caminhamos pro final. O jogo tá um pouco arrastado com muito calor aqui na Vila. Para o Wendel Silva cortar a bola pra ponta esquerda. Vem rasgando, tira Naves. De primeira, bota essa bola pra ponta. Dá pro Estevam, que recua pro Atuesta. De frente, chuta, ela bate na barreira. O Tomazinho com nada, ele toca no braço, não. Tomazinho com já põe pra Soteldo. Marcado, volta Vanderlan. Tenta o Wendel no meio. Ele sai no meio de dois, caiu na bola. Nada de falta. Travou Murilo, colocando o pés. Ganha do Rainer. Caiu o Soteldo, não teve falta na jogada. Seguiu pro Palmeiras ainda na esquerda. Vai o Alain. Linda finta. Alain limpou, bateu cruzado no gol. Fora! Ela passa à esquerda no gol do Brasão com perigo. Soler. Ah, Canhão, tudo bem que tá começando agora no profissional, fez um belo drible pra cima do Léo Godoy, mas essa era pra bater rasteira pro meio da área, pro Luigi chegar livre, estufando a rede. O Alain tentou resolver sozinho, mandou pra fora. Segue 1-1 Vila Belmiro. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 44 minutos já acréscimos, estou imaginando uns 5 ou 6 aqui, pelo menos. Brasão enfia um bicudo, levanta a bola para frente, sobe de cabeça para pegar essa bola o Alain, bate no pé do Guilherme, volta Rios, comete a falta, deixando o pé, Guilherme, a falta marcada. 44,5, Edu Dracena, caminhamos para o final, finalzinho um pouco arrastado, 1-1 Edu Dracena. Canhão, jogo muito bom, muito movimentado. Chegou no final agora, os jogadores já estão cansados, exaustos já de um jogo bem corrido, né? Ainda mais o terceiro. Tem Palmeiras jogo de volta, Edu, quem sabe? Marcos Rocha na puxetinha pela direita, liga de fundo. Estevão, driblou, saiu, cruzou pro gol, bate no Escobar, voltou pro Estevão. Pé direito, levantou pro gol de cabeça, conserta atrás da defesa. Tenta a sobra, Murilo, bateu de primeira, pegou a mão na bola e mandou pra fora. Mais 4. Jogadores do Peixe, um toque de braço que eu não vi. Mas você ia dizendo o quê? Só 4, tá bom. O seu Matheus Cadançan deve estar cansado também. Vamos a 49, a sua análise Edu Dracena nesse 1-1 aqui na Vila. Pode fazer um golzinho aqui, qualquer um dos times, em 4 minutinhos, mas pelo jeitão, acho que não vai não, né, Edu? 4 minutinhos pode acontecer bastante coisa, né? Mas acredito eu, do jeito que tá aí, o pessoal tá torcendo para acabar logo o jogo. Mas foi um jogo movimentado, um jogo muito bom, né? Ainda mais o terceiro jogo da temporada. O Santos, né, fez o gol no primeiro tempo, foi um pouco melhor do que o Palmeiras. O Palmeiras no segundo tempo melhor do que o Santos, né? Depois da mexida, acredito eu, do Caixinha, chamou a equipe do Palmeiras para cima, tirando um atacante para colocando um volante. E o empate eu acho que está de bom tamanho para as duas equipes, que foi um bom jogo. Escobar aqui no meio tentou bicudar, a bola bateu no ataque, ficou pro Alain, vai todo enrolado, o menino ganha na primeira, ganhou na segunda, insistiu de volta, travou e ganhou do Tomás Rincon. Atuesta cruzou para a grande área, vem Léo Godoy para tirar uma esteira, curtinho demais, pega o rebote Rômulo, do ladinho Vanderlan pediu com ele, 46, vamos a 49, Vanderlan para cruzar, não cruza, entrega de volta Rômulo que bota no fundo para Vanderlan, tentou driblar, ela bate no Rainer, escanteio o Verdão, ó, o Verdão nos acréscimos com a chance do 2-1, Soler. E agora foi inteligente o Vanderlan, né, Canhão? Ele joga a bola pra cima da marcação do Rainer para faturar o escanteio. Com isso, Naves, Murilo, muita gente na área do goleiro Brasão em busca da virada. 46-30, acréscimos, Rômulo para a bola, levantou para Murilo de cabeça, defesa tira a bola, voltou na sobra, Rios de primeira, bateu no canto, golaço! É do Palmeiras! Richard Rios! Da entrada da grande área após o escanteio, a defesa tira. Ele pega de primeira no canto direito para fazer um golaço, aço na Vila. Rios da entrada da grande área, nem espera a bola cair. Do que vem chegando, enfia o pé. Ela vai no meio de muita gente. Brasão salta, não vê a bola. O Verdão faz 2-1 nos acréscimos do final do jogo na Vila Belmiro. Palmeiras 2, Santos 1. Brasão não tem jeito, tá feito um golaço, aço do Rio.
Rios, Gustavo Soler. Para fazer valer a hegemonia do Palmeiras nesse clássico. É o time que o Palmeiras mais venceu na sua história e hoje queria repetir esta façanha. Fazia tempo que o Palmeiras não ganhava na Vila Belmiro e agora Richard Rios dá esta oportunidade à Sociedade Esportiva. Depois do escanteio batido pelo Rômulo, a zaga afasta, o colombiano bate firme, pé direito na bola para marcar um golaço de fora da área, o 8º dele com a camisa do Palmeiras, Richard Rios, para fazer o Palmeiras chegar a 26 jogos de invencibilidade na fase de grupos do Paulistão. Palmeiras não sabe, canhão, o que é perder na primeira fase desde julho de 2020, jogando longe do Allianz Parque. Edu Dracena, o imprevisível, acontece um golaço de virada. Verdão 2-1, Edu. Golaço, bem que você falou, canhão. 4 minutos pode acontecer. Olha o Soteldo na área, tentou uma caneta, vem Naves pra tentar tirar, chutou no peito do Escobar. Santos vai pra cima do empate, Escobar levantou no gol, na pequena área de cabeça, toca pra fora, Vanderlan. Ela vai pro Léo Godoy do outro lado, vai atravessar, o Alan chegou na bola, Léo Godoy cometeu a falta nele. Edu, que final de jogo aqui, Edu Dracena, Verdão 2-1 nos acréscimos, Edu. Rapaz, o pessoal tá com gás ainda pra colocar pra fora, né? Então, um belo gol do Richard Rios, pra mim foi o melhor em campo, por mais que ainda não tinha feito gol, eu ia colocá-lo como melhor em campo, porque ele correu para um lado, correu para o outro, roubou bola, então ele foi premiado com um belo chute e um golaço no final do jogo. Mais um. Vamos até 50, 49 e 30. Grupo Souza Lima, Eficiência em Segurança e Serviços. 2-1 Palmeiras. Primeiro tempo 1-0 pro Peixe, no segundo tempo a virada no Verdão. O Everton levanta a bola para o ataque na direção de Luigi, de cabeça Zé Valdo apenas tenta tocar, mas não toca, se abaixa para pegar o Gabriel Brazão. Poucos segundos para acabar o jogo, Brazão já toca a bola com o zagueiro Luan Pérez, domina pelo meio campo com o Tomás Rincon se aproximando da roda gigante pelo meio do campo, já vira, dá a Pituca meio do campo aqui, tenta a jogada, olha para um lado, para o outro, procura alguém de branco, acha Léo Godoy, que acha na ponta Rainer, Vanderlan por trás, Rainer tentou driblar, toma a frente o Alan, mas não há tempo, o jogo terminou na Vila Belmiro. E deu Palmeiras, deu Verdão de virada na Vila, Santos 1, Palmeiras 2, agora na Bandeirantes. Ricardo Capriotti. Valeu, canhão, tá aí o Rogério Assis. E o gol da vitória no finalzinho do Palmeiras, uma vitória importantíssima com gol de Richard Rios. Rogério Assis contou a história aí pro torcedor palmeirense. E o santista vai deixando o campo agora aí meio frustrado, né? Porque via o time empatar até os últimos instantes, mas o Palmeiras marca no finalzinho, nos acréscimos da partida. Reportagem Bandeirantes trabalhando na Vila Belmiro. Vamos lá, com vocês. Alô, Gustavo Soler, fala aí, Bruno Migliozzi. Isso era de muita alegria, Capri. O clima no intervalo, agora o torcedor santista vai indo embora chateado. Realmente um balde de água fria em cima do torcedor que viu o Santos abrir 1-0 com gol de falta do Guilherme e tomar a virada. Os jogadores agora vão se cumprimentando com tranquilidade, começo de temporada, mas um Santos que perde pela primeira vez sob o comando de Pedro Caixinha. Uma vitória, um empate e uma derrota. Justamente num clássico, o Santos perdeu mais uma contra o Palmeiras depois de lembrar, é claro, da final do Paulistão do ano passado. Ainda assim a torcida canta e tenta incentivar. E dos lados alviverdes, Gustavo Soler. Time do Palmeiras, meu caro Bruno Migliozzi e Ricardo Capriotti, chegando a 26 jogos de invencibilidade na fase de grupos do Campeonato Paulista. O Verdão não sabe o que é perder longe dos seus domínios nesta primeira etapa do Paulistão desde o derby de julho de 2020. Há 4 anos e meio o Palmeiras não perde fora de casa na fase de grupos do Paulistão e vence o Santos, chegando agora a 153 vitórias na história do Clássico da Saudade. Com um detalhe, Capri, hoje, e todo o clássico, assim como era no passado, em 2025, a federação repete isso. Então hoje o Palmeiras sai da Vila Belmiro com o título simbólico da conquista do Clássico da Saudade. Em 353 jogos, são 153 vitórias do time do Palmeiras. Capri.
Bom, vocês voltam já já no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Vamos ouvir aí os personagens desta partida. A vitória do Palmeiras no finalzinho do jogo por 2-1. No apito final que vai ter também a análise e a opinião do Edu Dracena, nosso convidado especialíssimo, que analisou aqui essa vitória do Palmeiras sobre o Santos. Mas antes de irmos para o apito final, temos que escolher o melhor em campo. O craque Estrela Bet Bandeirantes. E o Edu Dracena vai ajudar a gente nessa missão. Vamos lá! O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Muito bom, atenção, Edu Dracena. Edu, me conta aí quem foi o melhor em campo. O craque Estrela Bet Bandeirantes, hein, Edu? Não pelo gol, mas sim pelo que jogou. Pra mim foi Richard Rios. Jogou muito, correu pra tudo quanto é lado. Então, pra mim, Richard Rios melhor em campo. Richard Rios, tá aí o voto do Edu Dracena. Edu, você fica um pouquinho com a gente na abertura do apito final, já vou te chamar aí com a análise do jogo, a sua análise dessa vitória palmeirense no finalzinho. O Edu Dracena, nosso convidado especialíssimo, que hoje contou pra gente aqui toda a sua experiência analisando essa vitória do Verdão. Tá chegando o apito final, vem aí o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Até já! Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Baltec Tinta Emborrachada, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Nakata, peça para carro, moto ou caminhão? Vai de Nakata, porque você já sabe. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Descontou no Tenda Atacado. Baixe o app que baixe o preço na loja. Disney Plus. O Disney Plus está com o melhor do futebol. Sil. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. Se é Sil, pode confiar. Paraflu. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E Estrela Bet. Hit de verdade é jogar com responsabilidade. Acesse estrelabet.bet.br. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Falta marcada pro Peixe, perigosíssima. Guilherme fez aqui um golaço de falta na largada do Paulistão contra o Mirassol. O Everton tá agachado na trave direita e a falta marcada aos 35 primeiro tempo. Guilherme para cobrar de pé direito. Candançano, um apito autoriza. Aí vem Guilherme. Falta para o Santos na entrada da grande área. Guilherme, 4 passos para trás. Partiu, bateu, desviou na barreira, entrou. Gol! Na bola, era do lado direito, é passado, ela desviou pra barreira e foi pro lado esquerdo. O Everton olhou e só acompanha a bola, ela vai devagar. 1-0 para o Peixe. Guilherme cobrando falta com a ajuda da barreira. 1-0 Santos na Vila Belmiro. O Everton não tem jeito, tá feito. 1-0 para o Peixe, mais um domínio, sai jogando o zagueiro, sustentava a compra de pertinho, Matheus Candançan, parte à frente, João Basso, dá um bicudo no meio para o Wender Silva, ele tenta, a bola bate na cabeça dele, fica com o Palmeiras, para Marcos Rocha, tem liberdade, Thales pediu, vem Marcos Rocha, rolou pelo meio, para Fabinho, na canhota com o Maurício, bico da grande área, levantou a cabeça, cruzou, Thales cabeceou no canto, é gol! Gol! Do menino Thales, saída errada
jogada do Santos. O Verdão se arma, a defesa do Santos aberta. Que capricho no cruzamento do Maurício. Pra cabeça do menino Thales. Ele sobe bem demais. Um leve desvio, ela vai no canto esquerdo. Empata o Palmeiras aqui na Vila Belmiro. Thales, Santos, Verdão. O Gabriel Brazão não tem jeito, tá feito. Thales empata. O Verdão vai pra cima. 46-30, acréscimos. Rômulo para a bola. Levantou para Bruno de cabeça, defesa, tira a bola, voltou na sobra. Rios de primeira, bateu no canto. Golaço! Aço! É do Palmeiras! Richard Rios! Da entrada na grande área após o escanteio, a defesa tira. Ele pega de primeira no canto direito para fazer um golaço! Aço na Vila! Rios da entrada na grande área, nem espera a bola cair. Do que vem chegando, enfia o pé. Ela vai no meio de muita gente. Brazão salta, não vê a bola. O Verdão faz 2-1 nos acréscimos no final do jogo na Vila Belmiro. Palmeiras 2, Santos 1. Brazão não tem jeito, tá feito. Um golaço, Tá aí o Rogério Assis e os 3 gols que fizeram o placar da Vila Belmiro nessa vitória de virada do Palmeiras sobre o Santos na Vila. 2-1 pro Verdão sobre o Santos. E agora no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, nós vamos contar pra você como foi essa vitória palmeirense. Já o Gustavo Soler e o Bruno Migliozzi vêm lá da região de entrevistas da Vila Belmiro, trazendo os personagens que fizeram essa vitória do Verdão. Mas agora eu quero ouvir Edu Dracena. Ele que sabe tudo, jogou nos 2 times, campeão com as 2 camisas, analisou aqui nosso convidado especialíssimo para essa vitória do Verdão. E eu quero agora ouvir de você, Edu, como é que foi essa vitória do Palmeiras de virada. A gente falava no intervalo, né, que o Santos tinha sido um pouco melhor no primeiro tempo, mas aí me parece que na segunda etapa o Palmeiras acordou tanto que conseguiu a vitória até no finalzinho, hein, Edu? Verdade, Capri. O primeiro tempo o Santos foi melhor do que o Palmeiras. Foi um belo jogo de futebol, por mais que, como a gente estava conversando, a 3ª rodada do campeonato, o pessoal ainda está com a perna pesada da pré-temporada, mas gostei das movimentações tanto de Santos como do Palmeiras também. O Palmeiras no segundo tempo, com as mexidas do Abel, melhorou bastante, né? E na minha opinião, quem errou mais na substituição foi o Caixinha, onde que acaba substituindo o Lucas Braga e colocando um volante, o Tomás Ricon, e aí acaba chamando a equipe do Palmeiras para cima para depois jogar no contra-ataque. E o Palmeiras, com os jogadores de qualidade que tem, conseguiu fazer 2 gols e saiu vitorioso. Mas eu vejo que o Palmeiras está na frente na questão de planejamento, de questão de elenco, de treinador também, que já está há muitos anos na equipe do Palmeiras. Mas o Santos também está se reforçando, está se reformulando e contratou um treinador que ainda vai ter tempo ainda para treinar e melhorar ainda mais a equipe do Santos. Bom, nesse momento, então, acho que é visível, não é, Edu? Claro, o Palmeiras é um time que está há muito mais tempo aí com o Abel Ferreira, um time com mais rodagem, um time mesmo com as modificações que aconteceram aí, tá jogando há mais tempo junto. E o Santos está sendo montado agora. Olhando por esse prisma aí, por essa ótica, não é? Como é que você imagina que vai ser a temporada desses 2 times, tanto o Palmeiras quanto o Santos? O que é que você imagina que vai acontecer com essas 2 equipes em 2025? Olha, o Palmeiras vai estar sempre ali brigando ali pelas primeiras colocações, pelos títulos, né? Como você falou, com o Abel há muito tempo, o Palmeiras contratando jogadores também, mas eu vejo também o Santos com outros olhos, né? Eu vejo que o Santos também tentando voltar ao lugar onde que sempre estava brigando, que é pelos títulos, né? Ainda mais com a diretoria, com o Marcelo Teixeira fazendo grandes investimentos, a gente sabe também, quem sabe possa retornar para sua casa, que é o menino Ney, né? Voltar para a Vila Belmiro, que isso vai mudar demais o patamar do Santos, né? Não só dentro de campo, mas também fora de campo. Mas eu vejo com muito bons olhos o que o Marcelo Teixeira fez ano passado e o que está fazendo esse ano também e que pode fazer para o resto da temporada. Aliás, por falar no Neymar, o Edu,
você conhece bem os bastidores do futebol, conhece bem a Vila Belmiro. Você sabe de algo aí, conversou com alguém que tem a informação aí desse possível retorno do Neymar para o Santos, para a Vila Belmiro, agora já em 2025, Edu? Olha, Capri, não conversei com ninguém, né? Mas o que a gente sente, tenho amigos, né, ali de Santos e do Santos também, é que eles estão bem otimistas para o retorno do Neymar para o Santos. Então eu vejo assim, para o Neymar, visando agora futebolisticamente falando, vai ser muito bom para ele, porque ele vai voltar para sua casa, ele se sente à vontade na Vila Belmiro, e para que ele possa voltar a jogar o futebol que a gente sempre sabe, depois de uma lesão grave que ele teve. Haja visto, não comparando, mas falando assim uma situação que aconteceu com o Robinho em 2010, quando ele sai do Manchester City para vir para o Santos, jogar 6 meses para depois ir para a Copa, né? E aconteceu isso com o Robinho. E agora pode estar acontecendo com o Neymar isso também. Isso acaba também ajudando a retornar o jogador, né, craque que ele que é o Neymar. Você jogou com o Neymar no Santos, né, Edu? Joguei todo o tempo com ele lá. Foi campeão com o Neymar, da Libertadores inclusive, não é? Copa do Brasil, Paulista. Isso. Você mantém contato com ele de vez em quando ou perdeu o contato completamente? Não, falo bem pouco com ele, né? Muito esporadicamente. Falei com ele foi o ano passado, né? Ainda mais ele muda de número como muda de roupa, né? Porque a gente sabe como que é, né? Mas toda vez que a gente se encontra, a gente troca maior papo, assim, muita conversa, assim, até porque eu tenho um respeito por ele muito grande e ele também tem por mim, porque peguei ele como jovem, né, ali, dei algumas instruções, mas foi muito bom a nossa convivência. Isso aí, muito bom e importante mesmo. Seria sensacional se o Neymar voltasse mesmo para o Santos, voltasse mesmo para o futebol brasileiro, ia ser uma coisa fantástica. Eu acho que tem uma questão aí, eu tenho dito isso há algum tempo, Edu, e acho que você pode falar, já que nós falamos sobre questão física dos jogadores no intervalo, não é? Eu acho que a grande questão do Neymar, que ele é craque, todo mundo sabe, bom, nem é preciso dizer da qualidade técnica do Neymar. Agora, acho que a grande questão nesse momento é o físico do Neymar, não é? A questão física dele, porque ele já vem de algumas temporadas sem conseguir ter uma sequência boa de jogos, sem conseguir ter vários jogos sucessivos nos clubes que ele defendeu. Já no Paris Saint-Germain vinha sendo dessa maneira também. O que é que você imagina que do ponto de vista físico o Neymar pode entregar ainda? Qual deve ser aí a questão física para a gente ficar de olho no Neymar? Quando você retorna de uma lesão como ele teve, eu tive 4, né, dessas lesões que ele teve aí, o LCA, né, quando você rompe o ligamento, você acaba voltando mais preparado fisicamente, assim, sabe, Capri? É claro que o estilo de jogo lá na Arábia é diferente, o estilo de vida de cada um tem, você entendeu? E aí o que eu vejo assim, o Neymar voltando para sua casa, voltando para Vila Belmiro, vai ajudá-lo, né, não só na sua parte física, mas eu acho que na sua parte mental, que eu creio, né, e vendo de fora, que ele não está feliz, né? Então ele, de repente, voltando para sua casa, ele vai se sentir feliz, vai se sentir acolhido, e ele, né, com confiança, voltando à sua plenitude física, né, tendo 100% tanto de dor ou também fisicamente, ele vai ajudar bastante, e eu vejo que voltando para casa vai ser a melhor coisa que ele possa fazer nesse momento. Maravilha, muito bom. Edu Dracena, que honra ter você conosco aqui nessa noite de quarta-feira, comentando essa vitória do Palmeiras e virada sobre o Santos por 2-1. Muito bom, Edu, muito obrigado. Os nossos ouvintes adoraram ter você aqui com a gente. Tá convidadíssimo para outras oportunidades aqui, para outros jogos. Venha sempre aí, porque é importante ter o seu conhecimento, o seu conteúdo aqui junto com os nossos ouvintes. Muito obrigado, viu, Edu? Um bom descanso para você e até a próxima. O que você está fazendo aí? Aproveita e atualiza aí os nossos ouvintes. O que é que você está fazendo desde que você saiu do Santos lá como dirigente? O que é que você está fazendo agora, Edu?
Então, depois que eu saí do Santos, eu fiquei um tempo sem trabalhar assim, em clube. O ano passado eu fiquei 6 meses, né, no Cruzeiro, né? Fui como diretor técnico do clube, como eu fazia na equipe do Palmeiras, né? E aí fui sozinho, né? Não deu para eu levar minha família, e aí ficar longe da família também foi difícil para mim. Então acabei retornando para São Paulo, né? E agora eu tô descansando, curtindo mais a família. Meu foco agora é família, né? E agora recebendo esses convites aí igual o seu, né, vindo aqui na Rádio Bandeirantes comentar um jogo tão importante como é um clássico, fico muito feliz, e isso acaba dando aquela adrenalina, como se eu estivesse dentro de campo, né? Então eu agradeço, e a gente está à disposição quando você quiser, quando receber um outro convite, tá junto com vocês aqui da Rádio Bandeirantes. Vai ter, Edu. Fique atento aí que logo, logo você vai estar com a gente aqui novamente. Sempre muito bom ter você com a gente. O Edu, que é um craque da bola e também um ser humano espetacular, uma figura incrível. E tem uma família linda, maravilhosa mesmo. Tem que ficar perto da família, viu, Edu? Família é sensacional, merece mesmo. Então, sua família é linda, aproveite muito, você merece. Teve uma carreira brilhante no futebol e agora tem que curtir mesmo. Edu, grande abraço, muito obrigado e até a próxima, viu? Eu que agradeço, um grande abraço, meu amigo. Fica com Deus. Amém, você também. Tá aí o Edu Dracena, hoje o nosso convidado aqui nessa transmissão de Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras, Santos 1, Palmeiras 2, atenção à reportagem Bandeirantes. Vamos à Vila Belmiro, vamos saber como tá a situação lá na área de entrevistas, na Vila, tanto do Santos como do Palmeiras, Pedro Caixinha, Abel Ferreira, os portugueses vão falar daqui a pouquinho. Alô, Bruno Milhozzi, qual é a situação por aí, Bruno? Capri, ainda não temos ninguém na sala de coletiva, mas não deve demorar. O Caixinha é um cara ágil nesse quesito, mas todos os jornalistas já prontos, e vale destacar o clima tenso, viu, Capri? Do caminho até o campo, a sala de imprensa e torcedores reclamando muito, viu? Já naquele clima de cobrança em cima desse elenco que perdeu pela primeira vez no comando do português. E pelos lados do Palmeiras, e o Abel Ferreira aí, Gustavo Soler. Já, daqui a pouquinho vem o Gustavo Soler trazendo as informações do Palmeiras lá da Vila Belmiro. Já, hein? Daqui a pouquinho. Você não vai perder nenhum detalhe, nenhum lance aqui no apito final. São 11 horas e 51 minutos. Vamos para aquele intervalo rapidíssimo. Já, voltamos aqui com o apito final para ouvir os personagens dessa vitória de virada do Verdão sobre o Santos. 2-1, não saiam daí. Parada rapidíssima. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Quer se formar como ator ou atriz, mas não sabe onde estudar? Conheça a NCA, o núcleo de capacitação artística localizado no Edifício Itália. Lá você terá aulas de teatro, câmera, voz, expressão corporal, máscaras, teorias teatrais e muito mais. As matrículas já estão abertas. Participe do processo seletivo, garanta sua vaga e venha estudar com a gente. Para saber mais, acesse nca.at.br ou entre em nossas redes sociais, @nca.sp. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor na Nakata, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no Trânsito começa por você. Ministério da Cultura e Museu Paulista da USP apresentam Onde a Fumaça, Arte e Emergência Climática. Uma exposição que reflete sobre a relação entre civilização e natureza, unindo arte contemporânea e o acervo do museu. Em cartaz no Museu do Ipiranga. Entrada gratuita. Lei Federal de Incentivo à Cultura. Patrocínio EDP, Shell e Vale. Apoio Instituto Bandeirantes. Realização FAAMP, Museu Paulista da USP e Ministério da Cultura. Governo Federal, União e Reconstrução.
esporte de verdade é jogar com responsabilidade. A Estrela Bet está 100% autorizada a brilhar dentro do Brasil. Se divertir com segurança é o Hit. Se tem Hit, tem Estrela. Acesse www.estrelabet.bet.br www.estrelabet.bet.br. E se você viajar para o Japão sem sair do Brasil? Visite a Japan House em São Paulo e conheça o café e o restaurante Aizome, as lojas Shin e Furoshiki, além da biblioteca e das exposições em cartaz. Acompanhe @Japan House SP nas redes sociais para ficar por dentro de toda a programação. A Japan House São Paulo está na Avenida Paulista 52 e você pode vir de ônibus, metrô, carro ou bicicleta. A entrada é gratuita. Te esperamos. Apoio Cultural, Instituto Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Essa tinta da Valtec na parada, tinta emborrachada pra sua fachada, pra você não ter essa parede trincada. Tinta emborrachada pra sua fachada, 100% elástica. Essa tinta realmente é fantástica. Tinta Valtec emborrachada, tinta Valtec emborrachada. Olha só que loucura, essa tinta elimina até fissura. Tinta emborrachada Valtec. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 11h56, já vamos com Pedro Caixinha. Começou a coletiva do treinador português do Santos. Vamos lá, Bruno Milhozzi. Bloco médio, mas com muita agressividade, em particular naquilo que eram as dinâmicas que esta equipa do Palmeiras tem muito boas sobre os corredores laterais. Fazem aquelas triangulações muito boas. No primeiro, na primeira parte, muito sobre o nosso lado direito, e nós não conseguimos travar no triângulo defensivo e não conseguimos também compactar como equipa. A equipa ainda não tem, quando está num bloco médio, saber fechar os espaços, saber ter o sacrifício. E eu acho que hoje, em termos gerais, eu resumia o jogo de uma só maneira. Jogar como equipa contra o Palmeiras requer que nós sejamos sempre muito, muito, muito competitivos. Hoje, mais uma vez, como tantas vezes, o Palmeiras marcou no último minuto. Nós, é verdade que não tínhamos a intensidade e o fulgor que temos que ter e que vamos ter, mas o jogo pedia que fôssemos muito mais competitivos. E competir não tem a ver com blocos baixos, com blocos médios, com blocos altos, mas tem a ver com aquilo que é competir o jogo. E nós houve momentos em que não o fizemos, e houve momentos em que pensávamos que podíamos não o fazer contra uma equipa como o Palmeiras, e isso penalizou-nos muito, muito, muito. Em termos daquilo que era a ideia com bola, eu acho que também limitou-nos muito a saída muito precoce do Tassiano, por lesão. Eu acho que nós estávamos muito bem a entender o jogo e tínhamos uma saída muito boa pela direita, onde tínhamos aí um momento de desequilíbrio. Mais por esse lado, o Tassiano iria ter com o Soteldo uma função de ocupar os espaços mais interiores, e enquanto ele esteve em campo, a equipa teve mais ou menos essas ligações. Depois entrou o Lucas, que entendo que é o extremo que temos para poder entrar. O Miguelito poderia ter sido outra opção com outras características, e o Ainer acabou por entrar porque, não tendo nós mais opções de extremos e de verticalidade e de ser um jogador com muita capacidade física de poder pressionar na frente, poder atacar espaços na frente e poder também ajudar a fechar mais o corredor. Esta mais ou menos foi a história do jogo, e para responder em concreto à sua questão. Caixinha, Fabiano fala da Rádio Transamérica, ainda em cima das tuas alterações, a entrada do Rincon. O que você pensou na entrada dele e se, na tua opinião, executou bem? E com relação à parte física, início de temporada, isso pesou bastante também
no resultado do Clássico? Não, eu não diria que foi isso que influenciou diretamente o resultado do Clássico. É normal que o Palmeiras, e muito bem está, tem a possibilidade de fazer a rotatividade da equipa jogo a jogo. Isso permite-lhe ter semanas largas para organizar o jogo. Mas nós hoje também tivemos um jogador que só jogou no jogo anterior aqui na Vila, que foi o João Basso, e saiu porque não podia, que estava esgotado e estava com câimbras. Então não é isso que eu me refiro. Eu acho que há momentos em todos os jogos, seja no início, seja no meio, seja no final, em que algo mais tem que vir de dentro. Independentemente daquilo que é a nossa capacidade física no momento, aquilo que é a nossa vontade de competir, e em particular quando temos um resultado a favor, quando estamos enfrentando esta e qualquer equipa, algo tem que vir de dentro na nossa entrega ao jogo, no nosso sacrifício pelo jogo, no nosso compromisso pelo jogo. E ainda não estamos nisso. Eu notei hoje, de uma maneira muito clara aqui na Vila, uma ligação com o passado, que eu quero cortar o mais rápido possível. Notou-se muito essa ligação com o passado. Uma ligação com o passado em termos daquilo que era a relação que vinha da tribuna para o campo. A equipa não estava ansiosa, estava presa, estava receosa, e isso notou-se também muito naquilo que foi o jogar da equipa, e em particular em alguns jogadores que sentiram muito também essa pressão. Eu estou aqui para continuar a apoiá-los sempre, vim aqui para aqui porque acredito muito neste projeto, neste processo, e acredito que estar a representar uma equipa como o Santos e as pessoas que o apoiam, é muito triste sair daqui com uma derrota num clássico, ainda por cima no último minuto, mas acreditem que nós vamos colocar este clube naquilo que é o lugar que merece. Precisamos desse tempo, precisamos muito provavelmente também daquilo que é o esforço que está a ser feito para termos outras opções dentro daquilo que é a nossa equipa. E voltando à sua questão do Rincón, o Rincón, no meu entender, nestes 3 jogos tem sido o jogador mais regular daquilo que é o meio campo. E no nosso meio campo é onde temos menos opções, menos intensas, menos rotativas e que têm vindo a sofrer um maior desgaste. O Rincón hoje não iniciou o jogo porque fez 70 e 90, tem 37 anos e não jogava há muito tempo essa dose de jogo. O Luan tinha feito 90 mais 90, precisamente por isso, e não tinha treinado a primeira semana. Também não podíamos desgastar. E infelizmente o Tassiano também não estava em condições, como vimos, de poder ter entrado no jogo e ter tido participação. Então é tudo isso que nós temos que encontrar, é tudo isso que nós temos que procurar soluções dentro do grupo que temos, e já no próximo jogo temos de dar uma resposta muito sólida, porque as equipas vêm-se não só nos bons momentos, mas as equipas grandes vêm-se essencialmente nos momentos em que são pós-derrota. Então, no próximo jogo, independentemente das condições, de termos mais tempo para recuperar ou menos tempo para recuperar, nós temos que ser seriamente competitivos naquilo que é a deslocação ao Velo e pensar única e exclusivamente que temos que ganhar esse próximo jogo. Pedro, boa noite. Boa noite. Eu vou insistir um pouco na questão da parte física, porque hoje, esses últimos dias aqui na cidade de Santos tem sido parecendo uma onda de calor, né? Um calor muito intenso. Não sei se hoje especificamente isso pode ter influenciado, mas a impressão da gente que estava ali, ao menos trabalhando nas cabines, era que os jogadores, no final do primeiro tempo, já sentiam um cansaço maior. Agora no final do jogo o Soteldo, você falou do Basso saindo, mas Soteldo, Guilherme, jogadores que mostravam esgotamento físico. Você não acha que o Palmeiras fisicamente hoje se mostrou melhor e que isso possa ter de alguma forma implicado no resultado final da partida? E eu queria complementar sobre o Lucas Braga, jogador que não é muito comum ele entrar no jogo e ser substituído. Por que isso aconteceu? Foi parte física ou parte técnica? Foi parte técnica. Eu disse-vos aqui no primeiro jogo que aquilo que é o meu conhecimento do Paulistão em relação àquilo que é o início do mesmo, aquelas equipas que têm normalmente mais tempo para treinar têm uma vantagem física. É verdade, há uma vantagem física no jogo. Há uma vantagem física que foi evidente numa equipa que vem preparando para jogar semana a semana. Nós não temos essa possibilidade. E não tendo essa possibilidade, temos que continuar com as opções que temos e com as dinâmicas que temos,
sabendo que corremos riscos de lesões, obviamente também, e que sofremos risco de desgaste. Mas não temos outra opção e temos que ir em frente. Uma das coisas que eu disse aos jogadores na primeira palestra, antes de virmos para o Mirassol, foi: meus senhores, eu tenho históricos de substituições aos 20 minutos. Não há nenhuma regra no futebol. Há 5 podemos fazer só 5 substituições e temos 3 períodos ou 3 tempos para o fazer, não contando ao intervalo, mas não há nenhuma que nos diga em que período de tempo é que o temos que fazer, não é? Nem que um jogador que entra não possa sair. Naquele momento, o que é que nós vimos? Que estávamos a ficar desequilibrados no meio campo. O Soteldo é muito bom jogador, mas é muito indisciplinado taticamente. Eu digo-vos isto frontalmente. E quando isto acontece, nós temos que ter soluções no banco, porque é essa a nossa responsabilidade, de tentar manter jogadores que têm essa criatividade e nos podem dar alguma coisa para o ataque e deixá-los disponíveis, e temos que equilibrar a equipa. E o equilibrar a equipa nesse momento foi ter um meio campo a 3 com mais presença. Daí a substituição. Ou seja, não tem a ver com o Lucas, de maneira nenhuma, não tem a ver com nenhum jogador, mas tem a ver com aquilo que é a nossa tomada de decisão no banco para ajudar a equipa. E naquele momento pensámos, e acho que até conseguimos em determinado momento equilibrar aquilo que era o desequilíbrio que nós tínhamos evidente no meio campo, fruto da criatividade de um jogador, mas indisciplina tática que tem ao mesmo tempo. Caixinha aqui, Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate. Caixinha, contando com o jogo treino contra o Atlético, o Santos tomou 8 gols em 4 jogos na temporada. E desses 8, 6 foram de cabeça em jogada de bola aérea. Eu queria entender se você já conseguiu diagnosticar esse problema. É erro individual? É erro no posicionamento? O goleiro precisa sair melhor do gol? Enfim, por que o Santos toma tanto gol de bola aérea nos seus jogos? Muito obrigado. É um padrão, de facto é um padrão. Tem a ver com uma questão muito simples. Nós, quando estamos a defender a nossa área, e é uma coisa que começámos a treinar logo desde os primeiros momentos, quando treinámos esse momento defensivo, naquilo que é a defesa do nosso gol, e em particular a defesa do centro. Aliás, amanhã, uma das coisas que já estava definida, porque eu antecipadamente faço o plano de treino, temos para trabalhar com a linha defensiva precisamente a coordenação e também a defesa da última zona no cruzamento. Há uma situação muito simples. Lembra-se daquele primeiro cabeceamento que sofremos aqui no jogo do Mirassol, que o Brasão faz aquela grande defesa? Foi a papel químico o gol que sofremos na ponte. Lembra-se? E hoje sofremos outra vez, por uma simples razão. Quando nós temos de defender naquela zona, temos de defender bola e adversário. E o que nós estamos a defender neste momento é único e exclusivamente só a bola. Então é um comportamento que temos que continuar a trabalhar, temos que continuar a reforçar, e que os jogadores têm que entender que é um padrão que estamos a levar-nos a sofrer golos de uma maneira repetida, e também situações, porque nos 3 jogos tivemos situações, claro, que podemos ter sofrido. Tem toda a razão nesse padrão. Caixinha, boa noite, Bruno Milhões da Rádio Bandeirantes. Passados esses 3 jogos do Campeonato Paulista, já deu para perceber que algumas peças podem estar faltando e que você, claro, gostaria de contar. Você improvisou pela segunda vez no lateral direito no ataque, foi o caso do Rainer no segundo tempo, já tinha usado o Léo Godoy nessa mesma função. Nesses 3 jogos, você já avaliou, o Santos ainda está no mercado, em busca de nomes. Qual posição você ainda gostaria de receber novos jogadores? Olha, essa claramente extremos, essa é uma delas. Não, há jogadores que têm que ter um sacrifício mesmo não estando em condições físicas e têm que muitas vezes ficar até ao final do jogo. Deixamos de ter profundidade, deixamos de ter criatividade, deixamos de ter capacidade de ofender o adversário por fora. No meio campo temos 3 jogadores praticamente só neste momento, que têm sido aqueles que têm jogado mais, é outra das situações, e depois façamos uma avaliação em termos daquilo que é, por exemplo, a posição 9, onde mais uma vez começámos com o Luca, um jogador de 17 anos, que penso que sentiu muito emocionalmente hoje o jogo. Ele é muito mais do que aquilo. O Wendel também estávamos à espera de muito mais, parecido àquilo que foi o primeiro jogo, mas não conseguiu dar essa garantia e esse jogo. Então já temos praticamente as posições muito claras, extremos, um reforço muito forte daquilo que é a zona do meio campo, e também lá na parte do ataque, na parte mais central, em termos daquilo que é o centroavante.
Pedro, aqui do seu lado esquerdo, Pedro da Roca, Energia 97 FM. Voltando a esse assunto do lado direito, só que agora na defesa. Você começou os últimos 2 jogos com o Léo Godoy entre os titulares e o Sherman começando no banco de reservas e nem entrando. Só que o Sherman tinha uma convocação para o Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira. Por que a comissão técnica não permitiu o Sherman a ir à seleção brasileira, sendo que o Léo Godoy, na maioria das partidas nesse começo de campeonato, foi o titular pelo lado direito da defesa? Obrigado. Nós tivemos a preocupação de falar com ele e eu tive a claridade de lhe dizer, se nós não tivéssemos a iniciar um processo, como estamos a iniciar um novo ciclo, eu teria todo o gosto que tivesses ido para a seleção. És um jogador que nós contamos, eu até lhe posso lhe já dizer que no próximo jogo, tendo em conta aquilo que é a evidência e aquilo que falou e muito bem do Léo ter jogado, e jogaram muito bem os nossos laterais hoje, os dois, ter jogado 2 vezes 90 minutos com o desgaste que temos e estando no início da época, no próximo jogo vai ser o JP e mais 10, mas tudo tem também um plano, não é porque não foi, agora não jogou, há um problema, há uma crítica, seja o que for, tudo é falado com as pessoas e a principal justificação foi, estamos a iniciar um novo ciclo, és um jogador importante, és um menino da Vila, tens projeção, vais ter competência, mas quero-te aqui neste início de ciclo para que tenhas um entendimento daquilo que nós estamos aqui a fazer, nós estamos aqui a construir e vais ter minutos de jogo, vais ter umas vezes em que jogas, vais ter outras vezes que inicias, outras vezes podes entrar no jogo, outras vezes em que também não jogas. Isto é assim, não há lugares indiscutíveis, mas acho que pelo menos nas laterais acho que estamos muito bem servidos e hoje os nossos 2 laterais, junto também, por exemplo, com o Zé Ivaldo, acho que tiveram muito bem no jogo. Foram esses 3, pelo menos lá atrás, o João sentiu ali um bocadinho mais de cansaço e um bocadinho mais de dificuldades, mas tiveram muito bem. Pedro, muito bom aí o Pedro Caixinha, o técnico do Santos, falando na entrevista coletiva, explicando aí um pouco mais dessa derrota do Santos. A gente vai falar daqui a pouquinho. O Gustavo Soler já está acompanhando a entrevista coletiva do Abel Ferreira, vai falar o outro português agora, o Abel vem aí, não é? O Gustavo Soler já chega na sequência, trazendo pra gente a palavra do treinador português, que conseguiu uma vitória de virada no finalzinho, tá chegando agora com a gente aí no apito final. Então é isso, Palmeiras no finalzinho com gol de Richard Rios, os acréscimos da partida, venceu o Santos de virada na Vila Belmiro por 2-1, e agora, né, joga no fim de semana, volta a campo no fim de semana, os 2 times retornam a campo no fim de semana, os 2 times atuando no próximo sábado, porque no domingo tem o clássico São Paulo e Corinthians. Aliás, São Paulo e Corinthians farão 2 clássicos no fim de semana. No sábado, pela Copa São Paulo, no Pacaembu, a decisão da Copinha, só com torcida do Tricolor no Pacaembu. E no domingo, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista, São Paulo e Corinthians vão jogar às 6h30 da noite. Então, 2 encontros de Corinthians e São Paulo e Corinthians no próximo fim de semana que está chegando. 12 minutos da quinta-feira no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Vamos ouvir o gol do Richard Rios aqui, o gol que deu a vitória do Palmeiras, enquanto o Gustavo Soler se posiciona lá para trazer a palavra do Abel Ferreira. O gol do Richard Rios, o gol da vitória do Verdão. Vamos lá, Rafael Palmeira. 46-30, acréscimos, Rômulo para a bola, levantou para Bruno de cabeça, defesa, tira a bola, voltou na sobra, Rios de primeira, bateu no canto, golaço! Aço! É do Palmeiras! Richard Rios da entrada na grande área após o escanteio, a defesa tira, ele pega de primeira no canto direito para fazer um golaço, aço na Vila! Rios da entrada na grande área, nem espera a bola cair, do que vem chegando, enfia o pé, ela vai no meio de muita gente,
Frazão salta, não vê a bola. O Verdão faz 2-1 nos acréscimos no final do jogo na Vila Belmiro. Palmeiras 2, Santos 1. Frazão não tem jeito, tá feito. Um golaço, aço. Tá aí o gol do Richard Rios, o gol que garantiu a vitória do Palmeiras sobre o Santos na Vila Belmiro. Ouvimos aí o Pedro. O Caixinha é o seguinte, não é? Ele é um sujeito muito ponderado e verdadeiro. Com o Caixinha não tem essa história de enrolar, não, de botar pra debaixo do tapete. Ele é muito claro, é transparente. O que ele tem que falar, ele fala mesmo. E diz aí o que tá acontecendo com o time do Santos, sempre de maneira muito precisa. E foi assim nessa entrevista coletiva, mais uma, não é? Com essa derrota, que incomoda o torcedor santista. Claro, não é? O empate estava garantido ali, num time que tecnicamente, o Santos tecnicamente é inferior ao Palmeiras, porque o Santos está sendo montado ainda. O Palmeiras já tem uma base de alguns anos, né? O Santos está sendo montado agora. Então o Santos está em processo de formação. Então é isso, não é? Ele é sempre muito claro, muito direto e muito objetivo. Assim como o Abel Ferreira também é. E é para lá que nós vamos agora com o Gustavo Soler, acompanhando a entrevista coletiva do treinador palmeirense. Vamos lá, atenção Soler, e aí? E o Abel Ferreira, Soler? Boa noite, Abel, João Quero do Verdazo. Abel, eu queria saber de você sobre as mudanças no intervalo. O Palmeiras fez um primeiro tempo de pouca criatividade e você sacou o Giai para colocar o Marcos Rocha e tirou o Felipe Anderson para pôr o Rômulo. Eu queria entender qual que era a sua intenção com essas mexidas e se o plano deu certo aí, na sua opinião. Obrigado. Olha, as substituições foram feitas por questão física, as duas, por dentro daquilo que é o nosso plano que temos para este início de temporada, onde estamos a preparar a equipa em competição. Foi por isso, os jogadores mantiveram as mesmas funções. A única diferença é que, na minha opinião, eu acho que nós começamos um jogo dinâmico, agressivo, controlamos o jogo, mas não conseguimos ser agressivos no último terço. Ou seja, conseguimos com alguma facilidade levar a bola ao último terço, mas faltou ser mais agressivo nesse momento, chutar mais, cruzar, fazer coisas. E foi isso que eu acho que melhoramos da primeira para a segunda parte. Acho que continuamos a ser na mesma dinâmicos, intensos. O Santos acabou porque acontece, às vezes quando eu vos falo na sorte ou na felicidade, ela acontece no jogo, como foi o primeiro gol do Santos, e às vezes em determinados jogos isso conta muito, ter essa pontinha de felicidade, essa pontinha de sorte, se vocês quiserem. Claro que nós sabemos que isso dá muito trabalho, mas futebol há de ser sempre um jogo, e portanto eu acho que não há outra explicação para esse golo a não ser sorte e felicidade, que acontece, umas vezes é a nosso favor, outras vezes é contra nós, mas eu acho que nós de um modo geral fomos muito consistentes nos comportamentos que pedimos naquilo que tem a ver com a nossa dinâmica ofensiva e defensiva, e muito sinceramente eu acho que o que melhorou foi a agressividade do último terço, para poder chegar ao último terço e criar, fazer coisas, fazer finalizações, meter a bola no poste, um possível penalti que estava fora de jogo, ter escanteios, fazer golos. É isso que eu chamo e que acho que faltou na primeira parte e melhoramos na segunda, sobretudo na agressividade do último terço. Abel, boa noite. Pedro Cano, do canal do Massini. Desse grupo que disputou a Copinha, você já subiu alguns jogadores e o Gilberto se destacou bastante na lateral direita. Queria saber quais são os planos para esse jogador no futuro da temporada. Obrigado. Esse jogador vai ficar no sub-20, ainda tem idade para estar no sub-20 e não é jogador da equipa principal, não... porque é mais de uma pergunta. Abel, boa noite. Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes. Palmeiras hoje chega a 26 jogos de invencibilidade na fase de grupos do Campeonato Paulista como visitante. A última derrota sem ser mandante na fase de grupos foi em julho de 2020. Queria saber de você, que já fez isso em 2021, a divisão de grupos, como neste momento você está analisando a performance, não só física, mas tática dos seus jogadores. E uma segunda questão, né? Ontem a presidente Leila Pereira publicamente falou sobre a negociação com o Claudinho, que acabou acertando com o Al-Sadd do Qatar. Como que os reforços que ainda não chegaram, que você já disse que precisam pelo menos de 3 reforços, isso vai atrapalhando no planejamento da temporada? Você teme que demore muito para chegar mais jogadores ao plantel? Eu quero é que os jogadores que eu tenho, que é com esses que eu conto, que continuem a trabalhar como têm trabalhado, os que hoje vieram aqui, os que estão no CT a prepararem-se para o próximo jogo,
Quero que continue a ser este grupo de homens de caráter, que seja contra quem for, seja contra quem for, seja onde for, joguem jogar como foi hoje, joguem para ganhar. As posições estão bem identificadas, sei perfeitamente o esforço que a nossa Presidente está a fazer juntamente com o Barros, e às vezes acontece esse tipo de situações que a nossa Presidente fez e muito bem a expor, porque nós o que queremos aqui é jogadores que queiram muito vir para o Palmeiras, de caráter, jogadores de palavra, que queiram pertencer a o grupo de trabalho. Os que não quiserem, nós também não vamos insistir muito, e temos estes que estão connosco, e a cada jogo podem ter a certeza absoluta que vão entrar 11 jogadores, porque nós sabemos que o quão difícil é trazer jogadores. Neste momento, como vocês sabem, conseguimos trazer 2, o Facundo e o Paulinho, que vai chegar mais tarde, e agora com todo o trabalho, com toda a dedicação da nossa direção, esperar que façam o trabalho, mas sabemos que vamos também ver ao longo deste Paulista, vamos também perceber realmente as reais necessidades da nossa equipa, porque também tem jogadores que nós potenciamos e valorizamos, e precisamos de perceber isso. Agora acho que toda a gente sabe disso, há 3 posições que nós precisamos e vamos lutar com as nossas forças para conseguir trazer o melhor para o Palmeiras. Abel, boa noite. Queria ouvir um pouquinho desse início de temporada do Richard Rios, que foi um jogador que na temporada passada acabou oscilando bastante durante o calendário. O Palmeiras foi e ainda está atrás de peças para esse setor também, pensando no elenco para essa temporada de 2025. Você acha que isso pode ter mudado pela partida que fez hoje o Rios, que dominou e tomou conta do meio-campo do Palmeiras no jogo de hoje? Já havia jogado bem também na primeira partida na temporada. Isso pode ter mudado um pouco o foco do Rios para essa temporada de 2025? E houve uma conversa da comissão com ele também, ciente da capacidade que ele tem e do quanto o Palmeiras precisa do Rios, dos bons momentos e não naquela oscilação da temporada passada? Obrigado. Sim, a gente só oscilou na temporada passada no jogo em casa com o Botafogo. Foi o único jogo que nós oscilámos, que não conseguimos trazer a decisão para a nossa casa e falhámos no jogo em casa. Numa oscilação, eu acho que todas as equipas têm, e nós tivemos esse mérito de trazer o jogo para a nossa casa, e foi aí que realmente nós não conseguimos superar o nosso adversário, e eles foram campeões com todo o mérito. Já que ninguém valoriza o segundo lugar, não é? Já que ninguém valoriza, e é tudo um fracasso quando se fica em segundo lugar, é assim que hoje vivemos no mundo global, é assim, o segundo é sempre o primeiro dos últimos, e ninguém valoriza o trabalho que dá para chegar em segundo, não é? Mas isso é vosso, é da vossa competência, e eu sei muito bem o trabalho que nos deu chegar à posição que chegamos, o que trabalhamos durante o ano, as lesões que tivemos durante o ano em momentos decisivos, sobretudo naquele momento crítico onde as eliminatórias apareceram, mas também ninguém quer saber disso, as pessoas querem saber dos resultados e ganhar, mas que felizmente quem está dentro do clube, quem lidera o clube, sabe muito bem aquilo que se faz dentro do clube, sabe muito bem o que nós dedicamos, e sabe perfeitamente que no futebol não vão ganhar sempre os mesmos, e é aqui e é em todo o lado, não é só no futebol brasileiro. Agora, como te disse, em relação ao Rios, é um jogador, e isto acontece muitas vezes, às vezes há clubes que pagam muito dinheiro por jogadores que se compram, que vêm e que não se adaptam, e há outros que nós não temos tanta expectativa, e é isso que é um problema aqui, é das expectativas que se criam em volta de muita coisa. É preciso pôr gelo, calma, não há só uma equipa que luta por títulos, há 4 ou 5 ou 6 que investiram nos últimos anos muito mais que o Palmeiras, e o Palmeiras tem andado sempre a competir, é isso que nós queremos, continuar a ter um elenco competitivo para continuar a lutar por títulos. Se vamos ganhar ou não, não sei, não tenho uma varinha mágica que diga se vou ganhar ou o que vai acontecer na frente. O que eu sei é a competência daquilo que fazemos dentro do clube. Esse jogador foi um jogador que nós fomos buscar, se vocês bem se lembram, eu vou voltar a repetir, o ano passado, a quando da lesão de joelhos do Atuesta, de joelho do Atuesta, nós fomos jogar ao Guarani, identificámos este jogador, e ainda bem que o Barros o foi buscar, e a Presidente muitas vezes me pede, mas não conseguimos arranjar mais jogadores iguais aos Rios. Pois é, baratos, e assim não acontece, em 10 sai um, e felizmente saiu, bom para nós, mas o reforço dessa posição não depende da performance do Rios. Vocês sabem que saiu o menino, e esperamos que entre um para a posição.
Abel, vou querer insistir um pouquinho mais só na questão do Claudinho, porque a informação que saiu é que saía tudo apalavrado, né? O Palmeiras já teria acertado com o Zenit, com o Claudinho, o staff do jogador. De fato isso tinha acontecido? Você acha que houve alguma falha em algum momento dentro dessa negociação, falha de comunicação, ou uma palavra que tinha sido dada e que não foi cumprida? Vocês não leram o comunicado da Presidente ou do clube? Sim. Então está lá tudo, eu não preciso de falar, está lá tudo muito claro. E volto a dizer, nós queremos jogadores que queiram vir. A parte mais triste disto, a mim pessoalmente, enquanto homem, é que não é a primeira vez que isso acontece. Isso demonstra muito, eu falo-vos muitas vezes que não é o jogador que joga, é o homem que joga. E eu felizmente, dentro do nosso grupo, eu tenho a sorte, e quando não tenho, troco, de escolher homens de caráter para que no jogo, onde todos vocês lhes chamam jogadores, e aceito, mas são homens que jogam, não são jogadores que jogam, são homens, e nós queremos homens que venham, que tenham muita vontade de vir para o Palmeiras. Tudo o resto, eu acho que a nossa Presidente foi muito clara, eu acho que vocês não estão habituados com esta frontalidade e com esta clareza da nossa Presidente, ou dos Presidentes, eu acho que ela teve muito bem. E como te disse, nós queremos jogadores que queiram vir, e os que não quiserem vir, desejamos tudo de bom, toda a sorte do mundo, menos contra o Palmeiras. Abel, boa noite. O Tales fez o segundo gol dele em 2 jogos. Queria que você fizesse uma análise do jogo dele aqui na Vila Belmiro hoje, por favor. Tem que ter muito cuidado, porque não parece fácil, não é? O Hendrick foi fácil, o Estevão foi fácil, o Luís Guilherme foi fácil, o Giovanni foi fácil. Eu já falei sobre o Tales, é um jogador que nós já acompanhamos já há muito tempo, nomeadamente o Castanheira, um jogador que com alguma frequência treinava connosco na equipa principal. É um jogador que ainda tem idade para jogar na equipa de sub-20. Mas como aqui gostam todos de meter, nós lá em Portugal chamamos a carroça à frente dos bois, até às vezes a nossa comunicação interna do Palmeiras faz o que não deve fazer e nós temos que estar sempre a chamar a atenção. Ainda há um bocado fiz questão de chamar a atenção à nossa comunicação, mas é um jogador que nos vai ajudar, como eu já disse anteriormente. Fico acima de tudo feliz por ele, e tenho a certeza, a época começou em 15 de janeiro e este ano vai acabar em 21 de dezembro e portanto vai haver espaço para todos jogarem seguramente. Abel, boa noite, Lucas Bueno. Ainda sobre o Tales, no primeiro jogo contra a Portuguesa, ele fala que se o Abel precisar de um 9, ele vai estar lá à disposição, vai estar lá dando a vida, seguindo o seu rumo. Hoje ele brigou muito em todas as jogadas, disputando muito sobre tudo que aconteceu. O Tales estava ali disputando. Eu queria que você falasse se ele pode ser o 9 do Palmeiras e qual que vai ser o processo do Tales nesse profissional. É isto que tu viste aqui hoje, é chegar, ver os nossos jogadores, dar oportunidade a todos. Este é o terceiro jogo que fazemos, certo? Em 3 jogos, só 3 ou 4 é que não jogaram, já jogaram quase todos os jogadores em 3 jogos. E depois é o que os meus olhos veem. E o Tales jogou hoje, porque eu também já disse na última vez, ao contrário do que alguns de vocês falam, que eu não gosto do Flaco, foi eu que fui buscar o Flaco, foi eu que dei autorização para a Presidente pagar 8 milhões pelo Flaco, foi eu que não deixei o Flaco sair, porque nós sabemos o jogador que temos, mas o Flaco, o Aníbal, o Giai, o Caio, foram jogadores que não chegaram tão bem fisicamente como foi, por exemplo, como o teu colega disse, o Rios, está à frente dos outros neste momento, e a nossa função é ajudá-los, não é criticá-los, ao contrário do que alguns colegas teus falam, não é? A minha função é umas vezes chegar aqui e desafiá-los, outras vezes é dar-lhe carinho, e às vezes se eu entender que tenho que vir aqui desafiá-los publicamente, eu vou fazê-los publicamente. Mas eu tenho uma ótima relação com os meus jogadores, eles sabem que o que eu mais quero deles é extrair o máximo deles, mas não posso negar que neste momento o Tales, por isso é que jogou hoje, jogou de início, jogou a titular, está em melhores condições físicas, e o Lopes, ao contrário do que alguns falam, é um jogador que eu gosto, é um jogador que eu puxo por ele muito, é um jogador que tem que ser desafiado, é um jogador diferente, que tem que andar sempre, entre aspas, com a corda sempre apertada, sempre esticada. Mas foi um jogador que teve uma operação nas férias, teve que fazer aqui uma intervenção no nariz, perdeu alguma massa muscular, algum peso, chegou com
não tão em forma, mas nós estamos aqui para ajudar o Flaco, que essa é a minha função, ou a primeira função de um treinador é ajudar os seus jogadores, e eu vou ajudá-lo a ele como vou ajudar todos os outros. Mas o que vocês viram, o que eu perspectivo para o Thalys, isso é que é preciso ter a coragem para os meter, porque se vocês viram, começaram 5 ou 6 jogadores da base. Eu, quando faço o meu plano de jogo, eu não tenho em conta se é da base, se é português, se é brasileiro, ou é argentino, ou é uruguaio. É aqueles que eu entendo que deve ser o melhor, e ao mesmo tempo também dar oportunidade a todos para se poder mostrar, para competirem por um lugar na equipa, e depois a cada momento aqueles que eu entender, essa é a minha função. A minha função é escolher os jogadores. A vossa função é criticar as minhas escolhas. E a função dos jogadores é estar preparados para as escolhas do treinador, e a minha função é escolher aqueles que eu acho que a cada momento estão melhores. Mas como eu vos disse anteriormente, em função do calendário, em função de termos começado tão cedo a época, eu decidi, juntamente com a minha comissão, dividir o grupo em 2 e preparar este Paulistão, preparando a equipa e competindo ao mesmo tempo da forma que nós entendemos que era a melhor. Boa noite, Abel. Olá. Parabéns pela vitória. Meu Obrigado. nome é Gabriele. O Alan não estava no planejamento inicial das crias que vão subir. Ele subiu, recebeu minutagem e vem fazendo bom uso delas. Quais são os seus planos com essa cria para a temporada? Gosto muito dele. É outro jogador que também nós já observamos há muito tempo e veio connosco, esteve o ano passado connosco. Depois podem lhe perguntar o que é que eu lhe disse o ano passado, não vos vou dizer aqui. Ainda bem que ele está connosco. Eu não quero falar muito, senão depois... Ainda bem que ele está connosco, é um moleque com muito potencial. Eu via muitos jogos da base e achei que ele era magrinho e fininho, mas não é, ele é muito bem constituído, é um jogador com características muito interessantes, um segundo volante que pode jogar de segundo volante, pode jogar de meia atacante, pode jogar de ponta, como jogou na equipa B. É um miúdo que trabalha muito e treina muito, e eu disse isto a todos, os jogadores que sobem à equipa principal, eu digo isso a todos. Agora é a vossa vez de mostrar e competir com os outros que estão aqui. Somos amigos, respeitamos uns aos outros, mas queremos todos o mesmo, não é? Eu, quando vou jogar pádel com os meus adjuntos, gosto tudo deles, adoro os meus adjuntos, a minha comissão, adoro, mas quando parto para a competição, aí amigos, mas aí fica à parte. E eu digo exatamente os mesmos a eles: respeitar os mais velhos, ouvir os mais velhos. Nós temos jogadores aqui que ajudam muito os mais novos, o Murilo, o Veiga, que faz um trabalho de bastidores absolutamente extraordinário, o Everton, o Gomes, o Rocha. São jogadores que nos ajudam muito à integração destes moleques. Quando eu cheguei, no primeiro ano que eu cheguei, não era fácil, havia aqui no primeiro ano que eu cheguei alguma divisão entre os que vinham da base e os que estavam. Mas hoje o respeito e a amizade entre eles, apesar desta competitividade sadia que eu quero que exista dentro do grupo, ela é muito boa, e eu tenho sorte por ter capitães que me ajudam também nessa integração dos jogadores, e a venda de alguns jogadores que vocês viram também é responsabilidade deles, porque eles também ajudam muito na integração e fazer esses moleques se sentir à vontade. E quando for preciso dar uma dura ou outra, como ainda vocês hoje viram, o Rocha de forma respeitosa a chamar a atenção ao Estevão, que uma coisa é driblar a entrada da área, né? Que podia ter passado a bola ali, perdeu a bola e levou ali uma dura, com respeito do Rocha, e tem que ser, porque os amigos não são aqueles que só te dizem as coisas que tu gostas de ouvir. Os amigos são aqueles que te dizem as coisas que muitas vezes tu não gostas de ouvir, mas tens que ouvir. E é isso que eu espero dos meus capitães, que cobrem de forma respeitosa de todos os atletas. E é isso, esta mistura entre juventude e experiência tem-nos dado frutos, é isso que nós vamos continuar a fazer, a potenciar, valorizar, ajudá-los, e depois fazer, como está a dizer o teu colega, os planos, é metê-los a jogar e eles fazerem o trabalho deles. Está bem? Obrigado, Abel. Boa noite a todos. Muito bom, tá aí o Abel Ferreira, o técnico palmeirense, falando aqui no apito final. Ouvimos Pedro Caixinha, ouvimos Abel Ferreira.
os treinadores aqui explicando, um explicando a derrota, né? O santista, e o outro explicando a vitória do Verdão, o Abel Ferreira. Vamos aos destaques finais da reportagem Bandeirantes na Vila Belmiro. Lá estão Bruno Migliozzi e também o Gustavo Soler. Vamos começar com o destaque final do Santos. Alô, Bruno Migliozzi, me conta aí os próximos passos do Peixe depois dessa derrota na Vila Belmiro, Migliozzi. Vamos lá, Capri. O Santos volta a campo no sábado, às 6h30, em Rio Claro contra o Velo Clube. Então, um jogo já complicado, fora de casa. O Caixinha já antecipou pra gente. Vai ter uma mudança importante na lateral direito. O Sherman volta à equipe titular, mas de fato, Capri, o que vai ocupar essa semana do Santos é a situação do Neymar. A gente teve uma atualização importante hoje, vindo da Arábia Saudita, de que hoje ele já procurou o clube saudita para acertar a sua saída, pedir essa liberação oficialmente ao Al Hilal. Claro que eles terão o tempo deles para acertar essa rescisão, não deve sair tão rapidamente, mas o Santos monitora essa situação e prepara o anúncio depois do acordo verbal com o jogador e o staff de Neymar, o craque, que está voltando para a Vila Belmiro. Claro que uma semana que vai ser bem importante em relação a isso, Capri. Então, confirmando, sábado às 6h30, Velo Clube e Santos, o Peixe, voltando a campo em Rio Claro na 4ª rodada do Paulistão. Valeu, Migliozzi. Bom retorno aí, até logo mais na programação da Bandeirantes. Tchau, Bruno. Valeu, Capri. Abraço para você. Vamos ao destaque final do Palmeiras, as últimas informações do Verdão. Alô, Gustavo Soler, é você, Soler. Não? Não, ainda não. Verdão. Opa, chegou. Vamos lá, Soler, pode... Começa aí do início, Soler, por favor, vamos lá. Vamos lá, Capri, o Palmeiras que retorna então aos gramados, sábado, 8h30 da noite, contra o Novo Horizontino, partida que acontece na Arena Barueri, já que o Allianz Parque terá um show, e com isso o Palmeiras não pode jogar na sua casa. No entanto, o Verdão, na terça-feira, aí sim volta ao Allianz Parque para o compromisso diante da equipe do Red Bull Bragantino. Jogo esse, Capri, que aí sim o Palmeiras deve ter força máxima, deve ter os seus principais jogadores todos à disposição do técnico Abel Ferreira, se não todos já começando a partida, mas pelo menos relacionados para o compromisso então contra o Novo Horizontino. Dá pra gente imaginar jogadores que não foram relacionados para a partida e o clássico vitória de virada 2-1 contra o Santos na Vila Belmiro indo a campo. Então dá pra pensar num Palmeiras de Marcelo Lomba, Mike, Gustavo Gomes, Benedetti e Caio Paulista, meio de campo com Aníbal Moreno, e aí o Richard Rios, como bem destacou Abel Ferreira, tá bem fisicamente, pode embalar uma sequência de jogos. Rafael Veiga fechando o meio de campo. No ataque, Facundo Torres e a possibilidade aí do Rômulo jogando pela esquerda e o Flaco Lopes voltando como centroavante do time do Palmeiras. Valeu, Soler, bom retorno e até logo mais aí na programação da Bandeirantes. Tchau, Soler. Um abraço, Capri. Muito obrigado. Aí, portanto, a reportagem Bandeirantes trazendo as informações aí, as últimas informações dessa vitória do Palmeiras 2-1 sobre o Santos. Daqui a pouquinho vamos falar da vitória do Corinthians sobre o Água Santa 2-1, hein? Jogo que o Ulisses Costa transmitiu com os comentários do Leandro Chiesade e as reportagens do Pedro Ramiro. Agora eu quero saber do placar esportivo desta quarta-feira. A Nina Gagliotti está com a gente aqui para atualizar os jogos e os fatos importantes do esporte nesta super quarta do futebol. Vamos lá, Nina Gagliotti, o que é que nós tivemos importante aí? Conta tudo pra gente, Nina. Fala, Capri. Vamos então do mais recente ao menos recente, descendo durante o dia. Copa do Nordeste, Náutico venceu o Ceará por 1-0, o CRB empatou com o Vitória por 2-2 e o Sport venceu o Ferroviário por 2-1. Falando um pouquinho também de Campeonato Paulista, o Bragantino no último minuto conseguiu fazer o seu golzinho com Lucas Evangelista e vencer o Velo Clube 1-0. O Corinthians, como você bem disse, falaremos daqui a pouco, venceu o Água Santa por 2-1 na voz de Ulisses Costa. Ponte Preta e Portuguesa 0-0 e o Palmeiras virou para cima do Santos, como bem repercutimos por aqui. Falando do Campeonato Carioca, o Flamengo venceu o Bangu por 5-0 e o Botafogo perdeu para o Volta Redonda por 2-1. Vale destacar, hein, Capri? Esse jogo na tela da Band, quando estava 2-1 para o Volta Redonda, pênalti para o Botafogo bater. Quem estava na bola? Patrick de Paula. E aí ele isolou. Ele acaba escorregando na hora de fazer a cobrança
e a bola foi para muito longe, muito longe. Mais uma derrota do Fogão em 2025. O Campeonato Gaúcho, o Juventude venceu o Ipiranga por 2-0. O Guarani de Bagé empatou com o Internacional 2-2. Acabou agora pouquinho, Capri. Brasil de Pelotas e Grêmio 0-0. Um jogo, olha, difícil de assistir. Seguindo aqui, Campeonato Mineiro, o Cruzeiro perdeu para o Atlético por 1-0 com gol contra de Fabrício Bruno. Que coisa, hein? O Atlético Mineiro empatou com o Democrata 1-1. Falando um pouquinho também de Liga dos Campeões. Hoje teve muito jogo importante. O principal destaque vai para Rodrigo e Vinícius Júnior, 2 gols para cada um. O Real venceu por 5-1 o RB Salzburg e aí o Mbappé também deixou o golzinho dele. O PSG virou para cima do Manchester City do Guardiola, tava 2-0 pro City e aí o PSG virou, em 4-2 acabou essa partida. O Arsenal venceu o Dinamo de Zagreb por 3-0. O Celtic venceu o Young Boys por 1-0. O Feyenoord venceu o Bayern por 3-0. Milan 1-0 no Girona. O Sparta Praga perdeu da Inter de Milão por 1-0. O RB Leipzig venceu o Sporting 2-1. E o Shakhtar Donetsk venceu o Brest por 2-0. Falando também, Capri, de Copa São Paulo de Futebol Júnior, esse jogo que foi às 5 horas da tarde, lá na Arena Barueri, o Corinthians venceu o Grêmio por 1-0 e está, portanto, na grande final da Copa São Paulo, na reinauguração do Pacaembu. Já estava com saudade do Pacaembu, faz tempo que a gente não vê um joguinho lá, e será um grande jogo, majestoso, São Paulo e Corinthians no Pacaembu para a grande final da Copinha, com torcida única por determinação do Ministério Público. A melhor campanha será o mandante desta partida, portanto, apenas torcedores são paulinos no sábado no Pacaembu para ver esta grande final. Amanhã, falando em São Paulo, tem a transmissão de São Paulo e Guarani, esse jogo a partir de 7h30 da noite com o Ulisses Costa. E no final de semana, claro, muito mais futebol. Inclusive com rodada dupla no sábado e no domingo mais majestoso. Tem São Paulo e Corinthians mais uma vez, desta vez pelo Profissional. Capri. Valeu, Nina Gagliotti trazendo um balanço aí de tudo o que rolou nessa quarta-feira de futebol no Brasil e no mundo. 41 minutos da quinta-feira, faltam 19 minutos para 1h da manhã. Depois do intervalo, o assunto vai ser Corinthians 2, Água Santa 1. O trabalho da reportagem Bandeirantes na Neoquímica Arena. Então, em 3 minutinhos a gente chega falando desse jogo. Mais uma vitória do Timão. Não saiam daí, a gente já volta. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011 21889000 ou pelo site braspress.com. Porque é o que é. É líder em suspensão porque tem segurança e qualidade. Porque é o que é. É pra carro, moto, caminhão, porque vai bem na estrada e na cidade. Porque é o que é. É porque é Nakata. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente, porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Sil. São os melhores fios e cabos do Brasil. Fio. Eu já te falei pra usar Sil. Fios e cabos tem que ser Sil. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Sil. Se é Sil pode confiar. O Tenda
Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Ministério da Cultura e Museu Paulista da USP apresentam Onde há Fumaça, Arte e Emergência Climática. Uma exposição que reflete sobre a relação entre civilização e natureza, unindo arte contemporânea e o acervo do museu. Em cartaz no Museu do Ipiranga. Entrada gratuita. Lei Federal de Incentivo à Cultura. Patrocínio EDP, Shell e Vale. Apoio Instituto Bandeirantes. Realização FAAMP, Museu Paulista da USP e Ministério da Cultura. Governo Federal, União e Reconstrução. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Olha essa tinta da Baltec na parada. Tinta emborrachada pra sua fachada, pra você não ter essa parede trincada. Tinta emborrachada pra sua fachada, 100% elástica. Essa tinta realmente é fantástica. Tinta Baltec emborrachada. Tinta Baltec emborrachada. Olha só que loucura, essa tinta elimina até fissura. Tinta emborrachada Baltec. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Apito final marcou 15 para 1 hora oficial do Brasil. Apito final pela rede Bandeirantes de Rádio. Hora da gente falar da vitória do Corinthians sobre o Água Santa por 2-1. A gente vai, isso, com o hino do Corinthians e tudo, com o hino do Timão ao fundo aí, porque o Corinthians tá demais, hein? 3 jogos, 3 vitórias no Paulistão, 100% de aproveitamento e essa relação com a torcida aí, não é? Sensacional. A Neoquímica Arena com mais de 42 mil torcedores, uma festa corintiana, Memphis Depay fazendo a festa com o torcedor e domingo tem clássico. Domingo tem São Paulo e Corinthians no Morumbi às 6h30. E tem São Paulo e Corinthians pela Copinha também no sábado, no estádio do Pacaembu às 10 da manhã. E é o seguinte, olha, atenção. Nós vamos ouvir agora o trabalho do Pedro Ramiro. Antes, os gols. Na voz do Ulisses Costa, nós vamos ouvir aqui os 3 gols que fizeram o placar dessa vitória corintiana na Neoquímica Arena. E depois o Pedro Ramiro chega trazendo todos os detalhes, ouvindo os personagens importantes dessa vitória do Timão. Vamos lá, Rafael Palmeira! Ulisses Costa! Olha o árbitro e vem para o jogo, batida da Corinthians, levantamento na grande área, Alex Santana de calcanhar. Lindo, 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 lindo. Do Corinthians! Alex Santana de calcanhar pro Timão. Um lindo gol. A bola levantada na área, toca no zagueiro do time do Água Santa. O Robles foi na bola, sobrou pra ele. Ele de calcanhar, sem tutibiar da pequena, meteu a bola pro fundo da rede. Timão abre o placar do jogo na Neoquímica Arena. De calcanhar, Alex Santana. Gol, emoção maior do futebol. E essa emoção, Alex Santana, que você proporciona a torcida do Timão. Corinthians, escanteio, o Timão Coronado bateu, cobrou a falta, toque! Do Corinthians, João Pedro
enfiada na primeira trave, sobrou pra ele, livre, embaixo do gol praticamente, meio de barriga, meio de coxa, meio de joelho, ele toca na bola para morrer no fundo da rede. João Pedro, Corinthians 2, Água Santa 0, gol de emoção maior do futebol, essa emoção, garoto, essa emoção, João Pedro, que você proporciona à torcida corintiana. O goleirão deu um tapa na bola, ele vem de coxa esquerda e mete pro fundo do gol, a bola bate no céu do gol e morre no fundo da rede. João Pedro vibra demais o garoto corintiano. Netinho do Bira prende o lance, abre a jogada pelo setor de esquerda, vem pro levantamento à frente para Renan Castro, ele prende pelo comando de ataque, abriu o compasso, tentou bater direto pro gol. Lindo. Ele dominou de fora da área, ergueu a cabeça, ninguém marcou, mandou um canhão pro gol. A bola entrou entre o Donelli, a trave, morreu no fundo da rede. O Água Santa desconta agora, Água Santa com o Netinho 1, Corinthians 2. Gol de emoção maior do futebol e essa emoção, Netinho, que você proporciona a torcida do Água Santa. Que paulada de fora da área, ninguém marcou, clareou e encheu o pé. O detalhe do gol é teu, diz aí Ramiro. Fala, Capri, um abraço pra você, um abraço pra quem tá ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Bora falar desse Corinthians, que conseguiu um resultado importante. Aliás, estamos falando de um recorde, porque o Corinthians não alcançava 10 vitórias seguidas em todas as competições que disputa desde 2001, hein? Desde 2001, e agora consegue alcançar essa marca muito importante. Muita gente fica na dúvida, mas já não eram 9 vitórias seguidas no ano passado? Sim, mas contando só o Campeonato Brasileiro. E no meio do caminho o Corinthians tinha perdido na Sul-Americana para a equipe do Racing. Agora a gente está contando todas as competições. Portanto, são 10 vitórias seguidas e acaba igualando a marca de 2001, quando o Corinthians chegou a 10 vitórias seguidas sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. Portanto, o Timão consegue esse resultado contra o Água Santa. É detalhe que o goleiro do Netuno catou demais ao longo da partida e salvou, de fato, a equipe de Diadema de mais gols do Corinthians. Portanto, a gente está de olho nessa situação. Timão que volta a campo no domingo contra o São Paulo. Mas, em coletiva, Ramon e Emiliano Dias falaram sobre a situação do Timão. Vamos acompanhar. Boa noite a todos. Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Ramon Dias e do auxiliar técnico Emiliano Dias. Ramon, Emiliano, boa noite. Pedro Ramiro da Rádio Bandeirantes. Agora são 10 vitórias seguidas se a gente contar todas as competições, né? O Corinthians só tinha essa marca no século em 2001. A gente faz avaliações do nosso trabalho. Eu, enquanto repórter, avalio o meu trabalho, o comentarista, o narrador, o assessor, o técnico, o auxiliar. Os dois fazem a avaliação e o quão satisfeito vocês estão com o trabalho de vocês? Buenas noches. La verdad que no. A avaliación ainda no. Nós generalmente cuando acaba o ano, ahí hacemos la avaliación. Y la mentalidad que me enseñó él de criança es siempre por mais, não, nunca ficar contento com o que a gente está fazendo. Ainda tem muito para melhorar. Ficamos muito felizes porque por la temporada passada que a gente fez, mas isso já está esquecido. E agora é todo olhar para frente e ainda tem muito para melhorar, muito para conquistar. Tomara que está todo dado para que as coisas aconteçam e dê certo. Então, tomara que Deus nos ajude e podamos fazer o ano que nós queremos. Pero nós, avaliaciones de nós, no hacemos porque ganhamos hoje y ya mañana tenemos que pensar el domingo y así sucesivamente, y estamos en un time muy grande, la exigencia es al límite. Entonces estamos contentos por el grupo más que nada, la evaluación que hacemos del grupo de darle mucho valor a lo que a gente vem fazendo desde que comenzó el año, de los 3 jogos, ganar los 3. Es muy importante para el grupo, para nós, para dar confianza al grupo de seguir acreditando en el trabajo, pero ficamos contentos por eso. Y por los hinchas.
Opa, tudo bem? Yuri Medeiros da Gazeta Esportiva, boa noite. Eu queria, ainda sobre avaliações, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o Memphis. Eu noto que ele está numa posição um pouco mais recuada, né, um pouco atrás ali dos outros dois atacantes. Eu queria saber como que vocês têm sentido ele nos treinos, nesses 2 primeiros jogos, saindo do banco, fisicamente, tecnicamente, nessa nova posição, digamos, né, como um 10 ali circulando. Como que vocês sentem o Memphis Depay nesse começo de temporada? Obrigado. No, Memphis ya siempre jugábamos con Garro y él de media punta, era una posición que él también en Francia él fez muito. Es un crack y puede jugar en cualquier lado. Mas no estamos muy contentos con él. El minutaje que programamos al comienzo de la temporada está siendo feito, gracias a Dios, así que, pero está en muy buenas condiciones y nos da muita alegría como nos dio el año pasado. Ramon Emiliano, boa noite. Lucas da Rádio Band News FM. Vocês falaram em outras coletivas nesse início de ano sobre 2 grupos, até para dar descanso para todo o elenco. E agora o Corinthians vai iniciar uma maratona de cerca de um mês, 3 clássicos no Paulista, primeira partida da Libertadores. Como é que está o planejamento agora para essa segunda parte da temporada, onde aparecem esses jogos mais importantes para a torcida, para o elenco, e também a estreia da Libertadores, que é o principal campeonato do ano? Sí, creo que para nosotros es muy importante que el equipo vaya creciendo físicamente, anímicamente, y nos estamos preparando